visitar alguma informação importante. Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos no primeiro webinar de 2024 do Hub Senai Paraná Cooperativo. É um prazer tê-los conosco e antes de iniciar aqui os conteúdos, eu só vou pedir, por gentileza, que vocês façam um check-in desse evento. Vocês podem acessar o check-in tanto pelo QR Code que está na tela, quanto pelo link que o Luiz vai mandar aqui no chat. Aí, mandou agora. Deu certo? Conseguiram? Tem um joinha aí. Isso. Bom, então vamos lá. Esse webinar ele é um oferecimento do Hub Senai Paraná Cooperativo, que é uma iniciativa, é um projeto que foi feito entre uma parceria entre o Sistema FIEP e o Sistema UCEPAR. Dentro do Sistema FIEP, o Habitat Senai ele é responsável por executar essas atividades, e o Habitat Senai, vamos ver, o Andrés mandou alguma coisa ali. Gravação. Acho que está gravando. Tá gravando, gente. Vamos seguir. O Habitat Senai, ele é uma unidade Senai, uma unidade de negócio do Senai. Ele atua em produtividade, inovação e conexão. Nós já atendemos mais de 1.450 empresas, temos mais de 63 especialistas de produtividade e inovação que compõem o nosso time, já atendemos mais de 250 startups e esses números eles crescem a cada dia. Aqui estão alguns dos nossos clientes que nós atendemos. Algumas das cooperativas que participaram no primeiro ciclo já estão aqui, né? Em breve, todas as outras estarão aqui fazendo parte desse mural também. E o Hub Senai Paraná Cooperativo, então, ele tem por objetivo incrementar o processo de inovação no cooperativismo. Para isso, então, o Senai oferece apoio em estratégia de inovação, produtividade, conexão com startup e outros ecossistemas de inovação, acesso a fontes de fomento para a inovação e conecta todas as organizações que fazem parte do Hub com a rede de Instituto Senai, não só aqui do Paraná, mas do Brasil como um todo. Nossa estrutura hoje conta com 3 hubs de inovação, sendo o Hub Senai Paraná Cooperativo nas regiões Centro-Sul, Norte-Noroeste, Oeste-Sudoeste. E dentro desses hubs, a gente conta com 44 cooperativas. Então, esse projeto, ele conta com um ciclo mensal de palestra, e a palestra desse mês tem a temática O papel das pessoas no processo inovador, como engajar as equipes. Quem vai fazer parte dessa conversa com a gente hoje vai compartilhar um pouco da experiência, vai ser o Adeildo Nascimento. Ele é fundador da DHEO Consultoria e ele também é consultor, palestrante. A Carolina Araripe, que ela é coordenadora de inovação corporativa da Dexico. E a Lorena Viana Ferreira, que é gerente de inovação e transformação digital da América Latina da Thermo Fisher. Pessoal, muito obrigada pelo apoio de vocês. Vamos iniciar aqui, então. Sejam muito bem-vindos. Adeildo, pode ficar à vontade para compartilhar. Valeu, Juliana. Obrigado. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Não é da boca para fora, é de verdade mesmo. Muito legal estar junto com vocês aqui. Obrigado, Senai, FIEP, o Sistema OCEPAR, queridos organizações que eu amo, sempre com parcerias, né? Bom, eu vou começar então aqui compartilhando meus slides. E a ideia é a gente refletir um pouquinho sobre o papel das pessoas no movimento de engajamento para a inovação, né? Então, antes da gente começar, só deixa eu deixar aqui para vocês só um pouquinho do que a gente faz, né? Então, tem 2 perfis aí, se vocês puderem me dar a honra de seguir. Tem o meu perfil pessoal e o perfil da Dell Consultoria. Então, só para já encaixar dentro do tema, né? O que a gente faz na Dell Consultoria? A gente desenvolve projetos e aplica projetos de desenvolvimento de cultura organizacional.
E como o tema aqui é cultura de inovação, de criatividade, o papel das pessoas, está bem atrelado no que a gente faz. E eu vou trocar bastante cases com vocês também do que a gente vê no mercado nesse processo de engajamento das pessoas. Então a ideia é inspirar e refletir sobre o tema, tá bom? Então bora lá. Antes de mais nada, é muito importante a gente entender que a cultura é o como as coisas acontecem. Então, normalmente na empresa tem o que você faz, o como você faz, que é a cultura, mas o engajamento da cultura está intimamente ligado no entendimento das pessoas do porquê elas estão fazendo alguma coisa. As pessoas se engajam muito quando elas entendem qual que é o objetivo e o propósito daquilo que elas estão fazendo. Então, em culturas onde existem, você é pago para fazer, eu sou pago para pensar, manda quem pode, obedece quem tem juízo, faz porque eu estou mandando. Então, esse tipo de cultura de cara já joga contra qualquer processo de inovação, né? Então, eu quero começar aqui engajando vocês no porquê que a gente deve inovar. Qual que é a lógica da inovação? Basicamente duas hoje. Primeiro, inovar gera grana. Então, assim, no mundo onde tudo se comoditiza muito rápido, a única forma das empresas, das instituições garantirem margem, lucratividade, é eles ou a organização inovando. Toda vez que você inova em produto e em serviço, você sai da comoditização, você tem durante um período a possibilidade de ter uma margem maior que os seus concorrentes. Em algum tempo eles vão se igualar a você e você é obrigado a inovar de novo no produto, no serviço, no processo, para que você garanta a margem. Então, hoje nós vivemos um mercado, por exemplo, que tem empresas que faturam bilhões com uma margem apertadíssima. E nessas, né, a necessidade de inovação é que garante maior margem. O outro ponto, entropia social. O termo é meio esquisito, mas assim, basicamente é o aumento do caos, vamos falar assim. Com o passar do tempo, a gente tem uma gama de problemas complexos para resolver na sociedade muito maior do que a gente tinha no passado. Então, hoje, economia, política, saúde, geopolítica, ecologia, gerações, direita, esquerda, em cima, embaixo, minoria, ESG, tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem um movimento entrópico, ou seja, a entropia ela tende ao infinito, isso quer dizer que o caos tende a aumentar. Em qualquer sistema, o problema complexo vai sempre aumentar. Então, dentro desse cenário, para eu ter mais dinheiro e no movimento de entropia social, a necessidade das organizações é inovar, não tem outra alternativa, né? E aí a gente coloca isso em perspectiva, só para ter uma noção histórica aqui. Como é que essa entropia social foi acontecendo? A gente viveu na década, ao final da década de 80, a entropia começou a acelerar, né? Então a gente começou com a tecnologia da informação. Então, ambientes onde você tinha um único computador, tinha ilha, tinha que agendar para usar o computador, saímos do telex, começamos a entrar em mensagem, veio a internet de escada. Então, esse movimento já começou a mudar qual era o papel do ser humano na inovação. Quando a gente foi já para 2000, isso aí daí deu um salto absurdo, porque a gente entrou no que a gente chama de economia cognitiva. Você começou a dar mais atenção ao capital intelectual do que ao capital processual. Todo o capital de sistema, processo, começou a ficar cada vez mais comoditizado. Então, assim, as empresas, invariavelmente, elas têm o mesmo acesso à informação, elas usam as mesmas metodologias para desenhar plano estratégico, elas usam os mesmos sistemas. Então, o RP só muda de nome, mas basicamente ele faz a mesma coisa. Os rituais de cultura de gestão são sempre os mesmos: checkpoint, reunião semanal, melhores práticas, convenção. Então, todo mundo, invariavelmente, faz a mesma coisa do mesmo jeito. E quando a gente vem agora para a atualidade, a gente começa a entender que a cultura começa a ser o diferencial competitivo. Se todo mundo tem a mesma ferramenta, o mesmo processo, o mesmo acesso, lê os mesmos gurus, o como você coloca tudo isso em prática é o diferencial competitivo. Então, para inovar,
necessariamente eu preciso contar com os cérebros que eu tenho dentro da organização. E juntar cérebros é um dos maiores dilemas e dificuldades que a gente tem hoje. Porque nós somos todos diferentes, cada um tem sua visão de mundo, cada um enxerga a vida, os negócios, o trabalho de um jeito diferente, e a gente precisa colocar todo mundo para trabalhar junto e inovar. E aí surgem dois conceitos, que é o que eu quero basear aqui esse nosso papo. Na década de 90, então, tem dois autores, depois vale vocês procurarem e lerem, que é o Reg Rivans e o Peter Senge. Então, assim, o primeiro deles, né, além de outros que escreveram, o Reg Rivans falou sobre action learning. Basicamente é aprendizado prático. Então, assim, nesse mundo onde os problemas vão crescendo, a entropia vai crescendo, o Rivans falou assim, olha, cara, a gente tem uma distância muito grande da teoria com a prática. Aquilo que a gente aprende na faculdade durante 5 anos, quando o cara chega na empresa com esse monte de problemas complexos, né, que envolvem muito mais do que você estudou no teu curso de economia, administração, engenharia, seja o que for, ele falou assim, olha, a inovação vai acontecer com resolução de problemas reais. Você tem que ir para a tua empresa, vincular todo mundo ao problema real que você está vivendo e colocar essa galera para trabalhar junto, e é aí que entra a lógica de aprendizado coletivo, vamos dizer assim. E em cultura, tem o livro do Peter Senge, que é a quinta disciplina, que é a arte e a prática das organizações que aprendem. Porque para inovar você precisa aprender, você tem que estar sempre aprendendo. E essas organizações, elas têm um modo de operar. E é aí que a gente se baseia hoje, quando nós vamos nos clientes, para fazer diagnóstico de cultura, a gente presta atenção nessas coisas. E é aqui que eu quero, que eu acho que está o suprassumo da fala aqui, para vocês verificarem se isso acontece ou não nas organizações de vocês e o que, que a gente tem que fazer para, então, engajar as pessoas no processo inovador. Então, vamos lá. Então, eu vou falar sobre cultura e engajamento para a inovação. Então, a primeira coisa que o Senge dizia é que as pessoas, elas se engajam mais, ou as empresas, elas produzem mais inovação quando elas têm pensamento sistêmico. Traduzindo o pensamento sistêmico, é a galera entender qual que é o efeito que acontece nas outras áreas quando você toma uma atitude de mudar alguma coisa na sua área. Mais ou menos assim. Eu tomo decisões na minha área, o que, que acontece no resto das outras áreas. Traduzindo isso, quando a gente vai fazer diagnóstico de cultura nas empresas, o que, que a gente observa? Primeiro, hoje a gente vive no mundo do trabalho, nas organizações, um viés de mais independência das áreas do que interdependência das áreas. Como é que a gente identifica isso quando a gente vai fazer diagnóstico de cultura? É com vocabulário. Então o pessoal normalmente ele chega e fala assim, não, eu sou do time do marketing, eu sou do time comercial, eu sou do time do RH, eu sou do time de operações. Cara, então qual que é o resultado disso? Que a tua empresa é um acumulado de times e cada um está trabalhando pelo seu time. Então, a gente vê que em algumas empresas existe o que a gente chama de independência da área. Então, eu não sou do time da empresa tal, eu sou do time do RH, eu sou do time de TI, eu sou do time de desenvolvimento. Para a gente ter pensamento sistêmico, culturalmente falando, a ideia é que nós temos objetivos distintos de todas as áreas, mas o propósito é comum. E hoje as empresas falham muito em comunicar e desenvolver pensamento sistêmico dentro delas, que é a capacidade que uma empresa tem que ter de que cada ente, cada área entenda qual que é o objetivo da empresa, independente da área que você trabalha. Então, se você está acostumado a falar, eu sou do time do RH, repense isso. Eu sou do time do comercial. Você não deveria ser nem do time do RH, nem do time do comercial. Você deveria ser de um único time, que é a sua empresa, e entender qual é o objetivo dela e começar a pensar sistemicamente e conversar com as outras áreas. Então, esse é o modelo cultural que a gente vê. Outro ponto, domínio pessoal. Estou seguindo o Sandy aqui. Domínio pessoal é a capacidade das pessoas, né? São as pessoas que formam a cultura, se desenvolverem no sentido de conhecimento e crescimento. E aqui, culturalmente, hoje nós temos algumas barreiras. Primeiro, para nós latinos, especialmente brasileiros, colocar uma cultura de feedback, feed forward, porque é o que leva à inovação, é o desafio constante, é a retroalimentação do processo para que ele seja melhor. Então, implantar a cultura de feedback, feed forward em países latinos é dificílimo. E por quê? Porque nós somos latinos passionais.
Todo latino, quando alguém dá um feedback para ele, a primeira reação que ele tem é falar: quem que esse cara acha que é? Né? Por que ele está falando isso para mim? E em pesquisas de psicologia social, já está claro que nós, latinos, a gente prefere mentir para uma pessoa do que ferir o relacionamento. Então, quando alguém me pergunta, cara, essa palestra foi boa? Você gostou? A tendência é falar, foi muito boa. Parabéns, legal. Tem um monte de questionamento que você poderia falar para melhorar, mas você não vai falar, porque você prefere manter o relacionamento. É mais ou menos nós quando vamos numa loja, dando exemplo, né? Você vai lá, prova uma roupa, você não gosta da roupa, você não gosta da qualidade, você acha que tá caro, o vendedor chega para você, e aí, você vai levar? Daí você fala, então eu vou só dar uma voltinha, vou olhar outras opções e qualquer coisa eu volto. Você não gostou, você não vai voltar, você não quer, mas você não dá o feedback. Né? Feed forward, então, tem um movimento meritocrático, é fazer as pessoas trabalharem no sentido daquilo que elas podem ser. E também a gente não faz isso baseado em competências. Então, esse é uma outra barreira cultural que as pessoas não se engajam em inovação. Outra é a barreira do conflito construtivo. Né? Então, essa barreira que é o conflito construtivo é o que leva à inovação, a criticar qualquer tipo de processo. Como eu posso melhorar? Isso está surtindo o efeito desejado. Qual que vai ser o próximo passo? O mercado gosta do que eu faço. O cliente quer o que eu estou produzindo. Então, assim, você parte do suposto processo de que você cria o conflito construtivo. E a gente evita. Então, aqui fica um outro grande problema de engajar as pessoas numa cultura inovadora. Modelos mentais. E aqui, embora essa palavra mindset, modelos mentais, já tá, meu Deus do céu, toda vez que você ouve isso, já dá 3 tipos de pesadelo, mas a realidade é essa, ou seja, vamos traduzir, é o jeitão, é o nosso jeitão. E aqui, né, remetendo à quinta disciplina de Sandy e o que a gente vê nas organizações, aparecem algumas coisas que impedem o movimento de engajamento na inovação. Primeiro, o paradigma do especialista. Nós fomos educados para sermos especialistas. Eu sou do time do RH, eu sou do time do marketing, eu sou do time comercial. Vou falar sempre isso. Qual que é o paradigma do especialista? Quem trouxe isso foi o Salim Ismail, num brilhante livro dele, Organizações Exponenciais, que ele diz o seguinte: no mercado hoje existe o paradigma do especialista, que diz o seguinte: o especialista é aquela pessoa que estudou a vida inteira para dizer que algo não pode ser feito. Então, invariavelmente, quando você chega para inovar em alguma área, as pessoas vão falar que não dá. Não, não, eu já fiz isso, não dá para fazer assim, não dá para fazer assado, não dá. Não, a gente já fez, já tentou, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Esse é o paradigma do especialista. Então, qual que é a lógica disso? Como é que a gente quebra isso, né? Primeiro, a gente tem que começar a pensar interdisciplinariamente. Então, eu não posso, de novo, olhar para o mundo e a inovação da minha área a partir só do meu viés. E como é que os caras verificaram isso? A maior parte das inovações que acontecem no mercado hoje não vem de especialistas. As maiores inovações em saúde não vêm dos médicos. As maiores inovações em RH não vêm dos profissionais de RH, vêm hoje de relacionamento com o consumidor, por exemplo, CX. As maiores inovações na área comercial vêm do marketing, o inverso. Então, assim, a gente começa a ter que quebrar o paradigma do especialista. E aqui em cultura, a gente está falando que a gente tem que quebrar o orgulho do especialista. Tem que quebrar o orgulho do cara que é expert em determinado momento e sempre trabalhou na mesma área. Esse é um ponto. O outro é a tendência da inércia. Então, basicamente, e aqui eu não quero cometer etarismo, mas entendam, isso é neuroplasticidade. Quanto mais velho a gente fica em idade, a gente tem uma tendência à inércia. Então, se a gente tem uma tendência a não mudar as coisas, eu tenho dificuldade de aprender coisa nova e eu tenho uma tendência a não abandonar o meu paradigma. Então, embora isso possa ser mudado, né, com flexibilidade, a gente começa a ter um grande desafio de engajar líderes em processos inovadores. E aqui, porque nas estruturas das organizações, os líderes, né, nos mais altos cargos, são as pessoas que são mais velhas em termos de idade. E enquanto mais velho, a gente tem uma tendência à inércia. Então, assim, a gente tem que começar a quebrar o paradigma do especialista e a tendência da inércia.
Como é que você faz isso culturalmente? Formação de times multidisciplinares, mentoria reversa, deshierarquização, né? Então as empresas começam a ter flat management structures, né? São estruturas mais horizontais e menos verticalizadas. Quanto mais nível organizacional você tiver dentro da sua empresa, mais difícil vai ser a comunicação, mais vai ter paradigma de especialista, mais vai ter tendência à inércia. Sempre lembrando que a gente não muda isso aqui da noite para o dia, tá? É um processo de construção de inovação cultural dentro das empresas. Outro, aprendizado do time, né? Então, nós, na cultura passada, nós criamos a cultura do herói. O herói é o super mega especialista que chega na hora, aos 45 do segundo tempo, e que cria um processo ou um produto que salva todo mundo. Isso não existe mais, ou seja, a gente precisa ter aprendizado de time. A gente estava aqui antes no backstage, né? E a Carol falou aqui com muita propriedade. Hoje a gente aprende no compartilhamento, a gente aprende dividindo, a gente aprende em time. Isso é inteligência coletiva, né? Então, assim, o aprendizado do time tem que quebrar o orgulho das organizações em termos culturais. Como é que eu quebro o orgulho, né? O que é o orgulho, né? Nessa lógica de aprendizado do time, né? Traduzindo isso para quebra. Por mais inteligente que você seja, por mais expert que você não é mais inteligente que todo mundo. Você não é mais expert que todo mundo. E todo mundo está conectado em rede hoje. Então, quando você vê uma rede neural profunda trabalhando, você vê que o robô trabalha com base em pergunta e colaboração. E nós fomos treinados para trabalhar com resposta e orgulho e vaidade. Então, a gente não vai inovar se a gente não quebrar o orgulho, né? Então, assim, inteligência coletiva parte da lógica de que para inovar, eu tenho que inovar com o time todo, transdisciplinarmente, todo mundo trabalhando com o objetivo de entender que se eu inovo, eu tenho mais lucratividade. Se eu tenho mais lucratividade, eu sou mais relevante no mercado. Se eu sou mais relevante no mercado, as condições melhoram, eu ganho mais, todo mundo ganha nessa lógica. E por último, aqui nesse ponto, tempo para reflexão. Um time só aprende construtivamente se ele tiver tempo para refletir sobre o que ele está fazendo. Então, empresas onde os caras trabalham 12 horas por dia, fazendo sempre a mesma coisa, repetindo sempre o mesmo processo, sem tempo de qualidade para refletir sobre o que está fazendo, provavelmente essa empresa inova pouco. O que é tempo para reflexão? São briefing, debriefing, projetos pilotos, MVPs, testagem, pilotagem, sabe? E essa lógica de você sempre estar com o time criticando positivamente ou conflitando construtivamente sobre o que se está fazendo é uma realidade. Só para vocês terem uma ideia, uma das coisas que a gente avalia nos nossos diagnósticos de cultura é o nível de ruído numa organização. Às vezes a gente chega numa empresa, cara, e é muito quieto, é aquele silêncio sepulcral, assim, sabe? O pessoal fala baixinho, tem todo cuidado, não pode falar muito alto. Não existe o que a gente chama de murmuration. Murmuration é aquele barulho. Tem um livro chamado Macroeconomics, que murmuration é o barulho que os estorninhos, que são os pássaros, fazem quando eles estão voando. Parece caótico, mas é organizado. Quando você chega numa empresa que tem ruído, que tem disposição, que tem risada, que tem ideia solta, que as pessoas conseguem criticar até de uma forma bem humorada o que elas estão fazendo, você consegue ser mais proativo na solução, no engajamento, na criatividade, né? Quando você entra num lugar que todo mundo tem medo de falar, que não se esbarra, que não critica, que às vezes até nem tira sarro de alguma coisa, porque o humor traz pra gente um monte de insight. Quando tem uma coisa ridícula que é feita numa empresa e virou piada, cara, tem uma idiosincrasia aí. Se você é chefe e alguém está criticando alguma coisa de forma bem humorada ou fazendo piada disso, tem um material maravilhoso para você olhar se não precisa melhorar alguma coisa ali. Então, nesse sentido, é interessante. Não estou falando em falta de respeito, não estou falando em falta de autoridade, estou falando de um time que trabalha de uma maneira mais solta e que tem tempo para refletir sobre aquilo que está fazendo. Só para contextualizar isso, né?
As empresas mais inovadoras hoje, eles têm tempo para reflexão. Se você for olhar na história, os produtos do Google, por exemplo, que foram mais lucrativos, eles foram criados nos momentos de reflexão. Momento de reflexão é o momento que a pessoa está liberta ou livre para pensar a respeito do que ela está fazendo, sem ter alguém cobrando. O que você está fazendo? Que hora que você vai entregar? E é claro que precisa ter senso de autorresponsabilidade, autodisciplina, para que as coisas aconteçam no seu tempo, né? Então, tempo para reflexão é importantíssimo, certo? Por último aqui, visão compartilhada. Anotem isso que eu vou falar. Atualmente, as pessoas mais talentosas em termos de inovação, de produtividade, elas se engajam muito mais em causas do que em empresas. As pessoas mais talentosas do planeta se engajam mais em causas do que em empresas. Isso quer dizer que a tua inovação tem que ter algum objetivo de transformação social que não seja apenas lucro. Porque se você for explicar para o teu colaborador que ele vai inovar, beleza, mas para quê? Para que o stockholder, né, que é o dono do capital, enriqueça cada vez mais, mas isso não gere nenhuma transformação social, essas pessoas talentosas tendem a não se engajar nesse processo. Então a inovação hoje ela está muito linkada ao que a gente chama de capitalismo de stakeholder. E aí que entra toda a lógica social de desenvolvimento do capital. Mas assim, além de dar lucro, porque a empresa existe para dar lucro, ponto, beleza, isso a gente já entendeu. A lógica é a seguinte: além de dar lucro, o que mais você faz para a sociedade? O fato da sua empresa existir, da sua organização existir, faz bem para a cidade, faz bem para o estado, faz bem para o país, faz bem para o meu filho, faz bem para a sociedade em geral. Então, quando você compartilha uma visão, as pessoas se engajam mais nesse processo de inovação e criatividade. Então, para resumir tudo isso que eu falei, né, e o que, que seria a entropia social, eu termino aqui, por que, que a gente precisa inovar e se engajar nisso? A frase é do Klaus Schwab, o criador do Fórum Econômico Mundial, e ele diz qual que é o nosso problema hoje. O nosso problema, o nosso desafio é entender e governar o mundo hoje, né, o século XXI, com a cabeça do século XX e as instituições do século XIX. Então, assim, o resumo da ópera é: por que que a gente precisa inovar? Porque a gente está atrasado. Todos nós. Eu estou atrasado, você está atrasado, nossas organizações estão atrasadas e a gente só vai sobreviver se a gente inovar. E inovar não é bom só para a empresa. Inovar, né, e crescer é bom para mim e para você, para a gente continuar sendo relevante no mercado. Então, fica aqui minhas contribuições. Espero que gere argumentos aí para a gente discutir depois. Obrigado, Ju. Perfeito, Adeildo, muito obrigada. Acredito que todos nós tenham se identificado, pelo menos em algum momento da sua fala. Já tem algumas perguntas aqui no chat, a gente vai fazer no final, mas vai dar uma boa discussão aí, né, galera? Então, agora eu vou convidar a nossa próxima palestrante, que é a Lorena. Lorena, seja muito bem-vinda, pode ficar à vontade. Excelente apresentação, Adeildo, adorei. Compartilho, se não 100%, 99,5% de tudo que você trouxe. Espero que a minha apresentação consiga contribuir também para que a gente continue essa discussão positiva. Estou projetando, pessoal, me avisem quando vocês já estiverem vendo a minha tela, por favor. Já estamos vendo. Ótimo. Bom, muito obrigada também pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Um desafio também falar, né, sobre o que eu vou trazer no tempo que eu tenho. Então, estou aqui com o meu tempinho contado. A gente fez um exercício aqui, né, Juliana, para a gente conseguir falar sobre os principais temas, mas também já deixo as portas abertas para que a gente possa depois continuar essa discussão em outro fórum, porque realmente tem aqui assunto para semanas, meses e anos, se a gente quiser. Tá? Então, a apresentação de hoje que eu trago é: faça o que você não pode, tá? E aí eu vou explicar ao decorrer da apresentação por que essa provocação e o que eu acredito. Então, muito obrigada por todo mundo que está aqui. Super importante para a gente contar com vocês hoje. E aí, me apresentando rapidamente, eu sou Lorena, eu sou engenheira administradora de formação,
mas eu sou uma pessoa, assim, apaixonada por pessoas. Eu adoro isso aqui, adoro esse perfil de evento, de encontro, e isso acho que muito motivado pelo multiculturalismo, que faz parte da minha jornada. Tive a oportunidade de já morar em 7 países dentro da minha vida e desse espaço de vida que eu tenho aqui. E dentro desses 7 países, implementei mais de 60 projetos. Então, lidar com transformação e com inovação faz parte da minha jornada. E eu acredito que a gente só consegue realmente ter o sucesso quando a gente consegue essa diversidade de culturas, de pessoas, de valores. E é isso que, para mim, me motiva muito aqui no meu dia a dia. Minha carreira atual, eu estou como gerente de inovação e transformação digital na Thermo Fisher, que é uma empresa de biotecnologia e ciências da vida. E eu trabalho muito hoje voltada à gestão de mudança organizacional, inovação, transformação digital e gestão de pessoas. Tá? Então, eu sou muito apaixonada realmente por isso. Como eu já falei, sem ser repetitiva, adoro praticar esporte, adoro trocar realmente aqui sobre esse conhecimento. Mas acho que o mais importante, o meu propósito de vida é me colocar sempre numa posição de aprendizado. Eu acredito que a gente sabe muito pouco nessa vida, a gente sabe uma parcela muito pouco de tudo que a gente tem para aprender. E eu acredito que dessa forma, quando eu me ponho nessa posição de aprendizado, eu consigo aprender com o outro e também contribuir positivamente na vida das pessoas, fazendo com que não só a minha vida, mas a vida dessas pessoas também sejam mais felizes, confiantes e elas alcancem os seus objetivos. Para começar, pessoal, eu vou fazer aqui também uma pequena troca, porque a ideia não é que seja um monólogo, a gente vai conversar bastante, né, ainda nessa manhã. Queria ouvir de vocês qual que é o principal desafio, né, que você hoje enfrenta na transformação da cultura de inovação na organização em que você lidera, empreende. Você que está aí do outro lado, se puder escanear aqui esse QR Code e responder para a gente, eu já vou projetar as respostas conforme vocês forem respondendo. Quem preferir, pode acessar o menti.com e colocar esse código, mas acho que é mais fácil pelo celular para a gente ganhar aqui no tempo. Vou dar alguns minutinhos para vocês escanearem e já abro a projeção. Ju, se alguém tiver dificuldade, você me avisa aí no chat, porque eu não estou enxergando, tá? Pode deixar. Pessoal, se alguém não conseguir entrar, manda aqui que a gente auxilia na medida do possível. Estão conseguindo, pessoal? Boa. Cultura, resistência, cultura de novo, empatia. Interessante, né? A gente ter o desafio da pessoa ter empatia, manter engajamento, burocracia, cultura de novo, cultura realmente é um grande desafio, né? Interdependência, burocracia, diversidade, diretoria, né? Liderança resistente, egocentrismo, interessante, egocentrismo, a gente vai falar disso hoje, foco, a gente vai falar disso hoje também, manter engajamento, porque às vezes a gente até consegue, né, pessoal, começar a trabalhar a transformação, mas manter esse nível é um desafio. Excelente. Só mais uns minutinhos, que a gente tem 45 pessoas que já responderam aqui. Entender a inovação. Excelente quem colocou isso. Realmente, a gente muito fala de inovação na teoria, mas na prática é um grande desafio, né? O que é inovação para a minha empresa, para o meu contexto, para mim, para o meu time, né? Conscientização, uma gestão também muito tradicional, recurso financeiro, vamos falar disso também. Pouca neuroplasticidade, interessante. Realmente a gente precisa ter um pouco mais de flexibilidade dentro das organizações. Comportamento. Muito bom, pessoal. Vou seguir aqui por conta do nosso tempo, mas acho que ganhamos aqui como top 3 cultura, resistência e a dificuldade de engajamento, né? De fato, é resistência,
palavra de todas as grandes dificuldades quando a gente fala de transformação. Então, eu acho que vou pular aqui, porque a gente teve muita contribuição, mas os desafios de uma transformação, de fato, giram em torno desses 3 principais pontos que vocês trouxeram e muitos outros, é muito particular. E aí a gente sempre se pergunta, né? Quando a gente se depara com esses desafios, por onde eu começo? Quando eu desejo realmente trabalhar a transformação de uma cultura de inovação, seja numa pequena, numa média ou numa grande organização, não importa, né? Por onde a gente começa? E a provocação que eu trago e vou falar hoje aqui com vocês é sobre gestão de mudança. Eu acredito, base em minha experiência, que a gente tem que trabalhar a transformação através do change management, de uma gestão de mudança estruturada. E aí vocês vão perguntar para mim, mas Lorena, o que é essa gestão de mudança? Né? Quando a gente fala sobre isso, o que a gente consegue realmente qualificar? Como é que a gente explica o que é essa gestão de mudança? Basicamente, a gestão de mudança ela pode ser definida por processo, ferramentas e técnicas para a gente trabalhar realmente essa transformação que a gente quer alcançar através de pessoas. Uma abordagem também estruturada, pode ser também uma garantia que essas pessoas consigam entender que tem um processo e que a gente tenha a paciência para que a transformação aconteça no seu tempo, através dessa curva de aprendizado. A gente sempre fala, base a teoria, né, as últimas bibliografias que a gente enxerga, que a gestão de mudança ela acontece a partir de 6 meses. As pessoas começam a passar por essa curva de aprendizado. Isso em tempos de trabalhos físicos, né, não nesse contexto remoto, isso em tempos de uma informação um pouco menos atropelada, como a gente tem hoje. Imaginem hoje o contexto que a gente tem, que todo dia a gente é bombardeado de informações. Então, a gente tem que ter essa garantia que as pessoas vão precisar passar por essa transformação e que esse processo exija um tempo. E a gestão de mudança também, ela é basicamente uma ajuda para que as pessoas elas consigam ter energia e esse comprometimento. E para começar a falar de gestão de mudança, eu trago aqui, eu gosto muito desse gráfico aqui, né, dessa matriz, que explica um pouco sobre essa jornada de transformação na vida de alguém. Pode ser uma transformação de um luto, como pode ser uma transformação de uma implementação de uma cultura que a gente quer trazer dentro de uma organização. Essa matriz serve para todo e qualquer tipo de transformação que a gente viva na vida. Pode ser um projeto, pode ser uma área que está sendo criada, pode ser uma cultura através de algum tipo de mindset que a gente quer desempenhar dentro de uma organização. E essa matriz, ela é um modelo que foi elaborado pela Elisabeth Bross, que é uma psiquiatra suíça, que desenvolveu, através de vários estudos, esse modelo que ela entende. E aí eu vou trazer aqui para vocês, basicamente, como ele funciona e como realmente a gente pode trabalhar isso dentro de uma jornada organizacional. Quando a gente traz aqui no eixo X, a gente tem o tempo, né, dentro desse modelo. E no eixo Y, a gente tem aqui a moral e a competência, né? Então, quanto maior o tempo, mais a gente consegue chegar na transformação que a gente quer. E também, quanto mais competência e mais entendimento dessa pessoa na mudança que a gente está envolvendo ela, também mais sucesso a gente tem, tá? E aí, esses pontos que a gente passa dentro dessa jornada, eles não são pontos que necessariamente acontecem um atrás do outro, tá? Então, quando a gente começa a passar por uma mudança, o primeiro sintoma que a gente tem, e esse profissional que a gente está trazendo ali dentro da organização, que a gente quer que inove, quer que trabalhe com inovação, ele começa a ter uma surpresa. A gente chama esse momento de choque, porque ele se surpreende com aquilo que está acontecendo. Às vezes ele vai direto para o ponto de negação, né? Então ele começa a ter uma descrença, que é o que a gente falou ali de um dos problemas que a gente tem, que é justamente essa pessoa que não é tão promotora, ela é um pouco mais detratora, né? Ela não acredita que a inovação possa acontecer. E aí, quando a gente começa a lidar com essa descrença, a gente começa a trabalhar já uma ação de alinhamento. A gente começa a falar com essa pessoa, entender por que ela não acredita na inovação, o que a gente precisa fazer realmente para trazer a transformação que a gente está buscando. Passada essa etapa, a gente entra ali numa etapa com essa pessoa de reconhecimento que as coisas estão diferentes. Ela começa a ter raiva, começa a falar mal da área de inovação, começa a realmente falar, isso aqui não vai dar certo, por que a gente vai fazer esse projeto? Não quero envolver com isso. E aí a gente começa a melhorar e maximizar a nossa comunicação com essa pessoa. Depois disso, essa pessoa geralmente vira realmente uma detratora. A gente fala que é a etapa de depressão aqui, que é realmente o último nível dessa pessoa dentro dessa jornada.
Mas quando a gente chega nesse nível da pessoa, é porque ela começou a entender um pouco o que a gente está fazendo. E aí a gente tem uma oportunidade de começar a conectar com o propósito dela, que é um pouco do que a gente já falou aqui hoje. Aí a gente já entra nessa curva de crescente. A gente passa pela experimentação, porque a gente começa a desenvolver as capacidades junto com essa pessoa, entra numa etapa de decisão para aprender um pouco mais com essa pessoa o que ela faz e qual que é o impacto que a inovação vai trazer na vida dela. E, por fim, a gente consegue fazer com que essa pessoa integre esse conhecimento do nosso lado e passe por essa transformação como uma promotora nessa jornada. Tá? Aqui é um exemplo pequeno, a gente vai entrar em detalhe um pouco sobre isso um pouquinho aqui na frente, mas é uma forma da gente pensar um pouco em como a gente tem que ter essa empatia que vocês falaram, que lugar que a gente coloca essa escuta ativa no momento que a gente, como transformadores nas nossas organizações, precisamos ter, tá? E no final do dia é sempre por pessoas, né? Então, a gente vai falar muito aqui de pessoas, é sobre pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando da nossa experiência, né, da nossa experiência individual, quais são os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas aspirações, o nosso desenvolvimento e prioridades. Então, a gente precisa basear sempre essa transformação na organização através disso, nas experiências das pessoas. Mas a gente também tem as nossas experiências como time. Como é que a gente colabora? Como é que a gente faz com que a gente se interaja com os nossos colegas? Como é que a gente faz o trabalho acontecer em equipe? Qual que é o perfil dessa equipe que trabalha? Isso é muito particular. E, por fim, não menos importante, onde a gente trabalha? O espaço é físico, é remoto, é tecnológico, é organizacional, é social. O que motiva esse ambiente de trabalho? Então, a gente tem que entender muito esse contexto. A fórmula, ela nunca é 2 mais 2 é 4, né? A gente tem aqui essa jornada muito particular para cada empresa e para cada contexto. E aí, falando isso, como é que a gente começa? A gente sabe que existem desafios inúmeros, como vocês trouxeram, a gente trouxe ali mais de 50 grandes problemas que a gente tem no nosso dia a dia, mas como a gente faz para a gente inovar dentro desse ambiente tão volátil, tão desafiador? Primeiro, a primeira coisa que eu falo é experimentar, né? Eu acredito que não tem fórmula mágica. Eu vou trazer aqui para vocês, obviamente, um framework, né? Que é um pouco um direcional para começar, mas é um framework que vocês vão ter que testar, vocês vão ter que experimentar, conhecendo um pouco mais cada um das equipes, dos times, do ambiente em que vocês trabalham. Então, primeira coisa para essa experimentação é alinhar realmente o propósito. A gente ouviu isso agora, né, na apresentação anterior. Então, alinhar o propósito dessa inovação ao porquê que essas pessoas precisam inovar. Seja para melhorar o ambiente de trabalho delas, seja para melhorar alguma atividade de trabalho, seja para trazer um pouco mais segurança em termos de produtividade ou de receita para a organização e, por consequência, melhorar esse ambiente organizacional. Não importa, mas por que essa pessoa precisa inovar e qual que é o propósito dela para a gente poder conectar isso? Fazendo isso, a gente consegue também emergir as necessidades do nosso negócio. E aí, entendendo as estratégias, vindo essa estratégia com muita clareza, sabendo onde a gente quer chegar, a gente consegue abordar essas atividades que a gente vai falar aqui, muito centradas nessa mudança que a gente quer trazer. Depois, a gente começa a trabalhar essa personalização. O que é isso, Lorena? É justamente a gente melhorar a experiência e as perspectivas individuais, consolidando uma forma mais personalizada para cada um. Seja um one-on-one, né, uma conversa individual com essa pessoa, por que ela não está acreditando que aquela inovação pode acontecer, ou seja um grupo maior que você pode colocar numa sala, abrir para um fórum e realizar uma roda de conversa para discutir quais são as melhorias que você precisa fazer em relação à forma como você está trazendo essa transformação para o negócio. Então, a gente precisa entender o que funciona para cada tipo, para cada coletivo e para cada ser humano que está trabalhando ali dentro da sua organização. E você precisa ser inspirador, né? E para ser inspirador, não dá para eu trazer aqui o meu achismo, o seu achismo. A gente tem que trazer dados, a gente tem que trazer comportamentos, a gente tem que trazer informações que, de fato, se baseiem em uma jornada que a gente quer evoluir e conseguir mostrar o papel que essa inovação vai trazer e qual vai ser o impacto que ela vai realmente conseguir desempenhar dentro dessa jornada e desse resultado que a gente quer atingir. E para poder materializar um pouco isso que eu estou falando e mostrar esse framework de uma maneira mais estruturada, eu trago aqui um business case, que é um caso real que eu vivi
não é da Termo, tá? É um business case de uma outra organização que eu tive a oportunidade de trabalhar. É uma multinacional brasileira, acho que vive um pouco esse contexto. Quando a gente fala que é multinacional, parece que é uma empresa muito grande. Realmente, a gente tinha mais de 10 mil empregados a nível global, mas a gente tinha uma cultura muito familiar. Era uma empresa que vinha de um histórico familiar. Era uma commodity, né? Então, uma empresa commodity. Um multiculturalismo muito norteador das decisões. Então, eu vi aqui no chat algumas perguntas de como é que a gente tem essa dificuldade de gerações. É o mesmo nível aqui de dificuldade quando a gente fala de cultura, né? Nessa empresa, a gente tinha, por exemplo, pessoas que trabalhavam, colaboradores que trabalhavam no Egito e não trabalhavam na sexta-feira, mas trabalhavam no domingo. Então, assim, a gente está bem entender um pouco a particularidade dessa cultura. Processos de governança eram bem definidos, o que ajudou muito nessa jornada, eu vou falar um pouquinho. E a gente, basicamente, era uma área. Éramos eu e um analista, né? Então, éramos uma equipe aqui para transformar uma cultura organizacional. E a gente se depara muito hoje com a responsabilidade de uma área poder ser realmente esse grande norteador de uma transformação dentro de uma grande organização. E como é que a gente fez isso acontecer e como é que a gente faz isso acontecer hoje, tá? Então, começando aqui pelo primeiro passo, o que a gente fez? A gente foi entender o porquê. A gente teve um pouco mais de clareza do que é essa inovação para aquela organização. Então, a gente conversou para isso com diferentes líderes organizacionais. A gente já sabia um pouco dentro da nossa área o que a gente queria fazer, por onde a gente queria caminhar e onde a gente queria chegar. Mas a gente também abordou esses principais líderes. Então, considerando que a gente tinha 10 mil pessoas aqui na organização, a gente foi atrás daqueles 1, 2, 3% que lideravam todas essas demais pessoas, né? Então, a gente conversou aqui, mais ou menos naquela altura, umas 30, 32 grandes executivos e executivas que trabalhavam nessa organização. E a gente identificou quem eram esses stakeholders e o que eles sentiam sobre inovação nessa jornada. Como é que a gente fez isso? A gente pegou, né, essas 30 pessoas e plotou numa matriz que a gente chama de matriz de stakeholders. Essa matriz, gente, é um grande norteador aqui que eu acho que funciona para tudo na nossa vida, tá? Mas falando aqui propriamente de inovação, a gente entendeu onde essas 30 pessoas se encaixavam dentro dessa jornada. Então, só para explicar um pouquinho melhor, eu peguei essa imagem aqui do Google, a primeira imagem que eu achei, tá? Essa é uma matriz bem conhecida quando a gente fala de mapeamento de stakeholder. E aí, no eixo X, a gente fala qual é o interesse e a disponibilidade, né, desses stakeholders nessa jornada de inovação. E no eixo Y, a gente está falando de poder e influência. Então, nesse primeiro quadrante aqui, ele tem interesse baixo e ele tem um poder e uma influência baixa. Então, basicamente, essa pessoa precisa ter um pouco de monitoramento do nosso lado. A gente não tem que gastar muita energia com ela, né? A gente tem que entender um pouco o que ela acha, o que não acha. Então, coloca essa pessoa para participar de um fórum trimestral ou envia um newsletter bimestral para essa pessoa saber o que vocês estão fazendo, por que a inovação está acontecendo, mas ela não tem muito impacto significativo dentro da jornada. Agora, a pessoa ela tem um poder e uma influência alta, e o interesse e a disponibilidade dela é baixo, a gente vai ter que começar a fazer com que essa pessoa se torne mais satisfeita e tenha um interesse, uma disponibilidade maior para tratar a pauta de inovação. E a gente tem ações para fazer isso acontecer. Porque senão essa pessoa passa a ser uma detratora e começa a trazer promotores para esse quadrante, tá? Nesse quadrante aqui, no terceiro quadrante, quando a gente fala que o interesse é alto, mas poder e influência é baixa, a gente tem que manter informado, porque a gente tem pessoas aqui que podem se tornar bons influenciadores dentro da jornada, por mais que agora eles não tenham esse poder. Então, a gente mantém essa pessoa informada, envolve ela nos projetos, ela pode ser um grande aliado dentro da jornada que vocês precisam. E os promotores, né, por fim, no último quadrante, são aqueles stakeholders que sempre existem em todas as organizações que eu trabalhei. Eu tenho certeza que nas organizações de vocês tem sempre 1, 2, 3 ou muitos entusiastas de inovação, que são aquelas pessoas que você tem que trazer para perto. E trazer com que essas pessoas se envolvam, sejam grandes promotores dentro da jornada, participem das atividades, sejam comunicadores das ações que vocês estão fazendo, para que vocês não gastem tanta energia e também consigam alavancar essa comunicação, essa mudança que vocês estão buscando, tá?
E aí, a dica que eu dou para vocês, nesse momento de mapear os stakeholders, quando a gente já tem aqueles 10, 15, 20 pessoas que são as mais envolvidas dentro dessa jornada, ou sejam 5, não importa, né? A gente está falando aqui daqueles principais. Entender com eles, entrevistá-los qualitativamente. Eu brinco que a inovação aqui, e esse mapeamento de gestão de mudança, é quase uma sessão de terapia, gente. É sentar de maneira muito aberta e ouvir o que aquela pessoa acha sobre inovação e o que é inovação para ela. E ouvir. Levar isso para dentro de casa e traduzir isso em realidade. Tentar transformar realmente essa jornada dentro do processo que você está construindo. Feito isso, você consegue ter um diagnóstico de falar, nossa, eu estou aqui, né? Base onde eu quero chegar, então agora eu sei a rota que eu quero traçar, porque eu sei que aqui é onde a gente tem que chegar para ter essa inovação necessária. A visão das pessoas ainda está nesse aqui, nesse ponto inicial. Então, vamos criar as ações necessárias, seja um projeto pequeno que vocês vão implementar e mostrar os resultados através deles, seja através de rodas de conversa, seja através de eventos internos e externos, não importa. Vocês vão começar a mapear realmente quais são esses impactos, quais são os treinamentos, quais são as comunicações que vocês precisam desenvolver. E aí a dica que eu dou nessa etapa, que é muito interessante, é realmente vocês começarem a envolver a equipe de inovação que vocês estão criando. Então, começar a legitimar que essas pessoas realmente fazem parte de uma coisa maior. Já que vocês que não têm recurso, ou se tiverem, não necessariamente vocês vão precisar fazer, mas se não tiverem, então começando essa jornada agora, buscando esses promotores para que eles se sintam realmente reconhecidos como parte dessa transformação. Depois vocês começam em conjunto a criar essas ações, né? Então, vai surgir de tudo, como eu falei, vai surgir projeto, vai surgir reunião para falar sobre isso, vai surgir evento, e aí, basicamente, aqui o que vocês precisam fazer é priorizar. Uma dica importante que eu dou é comecem pequeno, comecem fazendo aos poucos, né? Começa com ações que vocês consigam, de fato, promover um impacto maior, uma influência maior, e que vocês consigam ter um resultado maior com menos, porque quem muito quer fazer muita coisa acaba não fazendo nada, por experiência própria. A gente não consegue abraçar muita coisa aqui. E aí, feito isso, vocês começam, de fato, a envolver essa liderança, né? Tendo esse mapeamento, coloca a liderança para planejar a comunicação com vocês, para apresentar o que precisa ser comunicado, façam que eles se sintam responsáveis por isso. Esqueça um pouco a hierarquia aqui. A inovação ela tem que ser descentralizada. Não dá para ser só de uma área. E aí vocês precisam começar a envolver as demais áreas dentro desse processo. Preparar sejam as unidades, sejam as pessoas, sejam os escritórios, não importa. Prepare essas pessoas para receber essa inovação que está chegando. Explica por que vocês estão fazendo isso. Explica por que depois daquela conversa inicial que vocês tiveram, dos assessments iniciais que vocês fizeram, vocês estão trazendo isso. Conectem com o propósito que a gente falou. E comecem a descentralizar essa inovação, construindo capacitações para essas pessoas, desenvolvendo equipes de inovação centralizadas, conduzindo ações de engajamento que realmente motivem, façam com que a transformação aconteça. E, por fim, sustentem isso, né? Porque uma vez que vocês comecem a fazer as ações, vocês precisam começar a ter métricas, desde o princípio. E aí, para vocês terem métricas, a gente fala desde métricas de adoção de mudança, NPS, né? Pesquisas de satisfação, a eficácia dessas comunicações, quantas pessoas estão sendo impactadas do todo. E aí, com essas métricas, vocês conseguem ir medindo o que funciona mais dentro do que vocês estão experimentando e o que funciona menos. Né? Então, acompanhem esses resultados e invistam naquilo que está trazendo mais resultado no dia a dia. E, por fim, não menos importante, pensar que vocês precisam reconhecer essas pessoas, né? Pensar realmente como que essas pessoas que estão ajudando no dia a dia, independente do nível organizacional que ela está encaixada, trazê-la para perto, reconhecendo-a e dando esse protagonismo também, seja participando de um fórum que, se não fosse através desse comitê de inovação, desse time de inovação, ela não participaria, seja uma grande liderança, sendo reconhecida por seu líder, por estar realmente fazendo um pouco mais para além daquela proatividade, daquela atividade que ela faz, sendo proativo para uma atividade a mais, e aí criando realmente essa estratégia de mudança que a gente está buscando organizacionalmente.
tá? Então, em resumo aqui, o que a gente aprendeu, né, com esse framework, quando a gente fez essa implementação? Que a inovação foi sobre pessoas e que a gente não precisava carregar essa organização sozinha. Então, envolver essa liderança, mas também os liderados dela, porque quem realmente toca o bumbo no final do dia precisa entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Desenvolvam processos, tenham uma estratégia clara, governanças claras, definidas. Não precisa ser algo complexo, gente. A gente parece que processo sempre traz uma burocracia para o final do dia, mas a gente está falando aqui de cerimônia simples, início, meio e fim das coisas, resultado bem apresentado. Sempre ter muita clareza para onde a gente está indo, quais são as visões que a gente quer alcançar, qual é a visão que a gente quer alcançar, quais são os pilares que a gente está realmente desenvolvendo. Conecte sempre o porquê, né? Qual que é a estratégia da organização, descentraliza essa inovação, então dê voz ativa a multiplicadores, a pessoas que realmente tenham esse protagonismo e que são promotores dentro do espaço onde vocês convivem. Busquem quick wins, ganhem credibilidade através desses pequenos projetos, ações que realmente impactem a organização e vão criando espaço. É quase como se fosse um vírus mesmo, gente. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e a coisa vai realmente ganhando o que vocês precisam que ganhe. Tomem riscos, né? Estejam dispostos a errar. A gente sabe que errar tem aqui uma crença limitante grande. Eu não gosto de errar, é difícil, né? Quando a gente erra. Mas a gente aprende tanto quando a gente erra. Então, acho que a gente precisa realmente desmistificar cada vez mais isso, ter um pouco mais abertura ao erro, usar muito essa questão das diferenças entre valores, crenças, vivam o que vocês defendem, né? Construam times que realmente tenham alta performance, deem autonomia, sejam colaborativos, descentralizem mesmo o que a gente está falando aqui, que a gente quer buscar, e não esperem tudo estar perfeito para começar. Eu comecei e fui ajustando a rota pelo caminho. Foi só assim que eu consegui, porque quando eu queria levar muito à perfeição, as coisas não saíram do papel, e foi um caminho importante para a gente seguir. E para encerrar, pessoal, queria falar sobre isso assim a manhã inteira e muito mais. Eu deixo aqui alguns recados finais de invistam em você e no time de vocês, tanto com hard skills quanto soft skills. Em hard skills, eu acho que é muito importante a gente ter conhecimento de design thinking, de metodologias, para realmente a gente ser objetivo dentro daquilo que a gente está fazendo, entender sobre novas tecnologias, o impacto que elas trazem para o nosso negócio, trabalhar a gestão de projetos, ter essa visão um pouco mais alinhada dentro de uma jornada, pode ser uma gestão de projetos mais ágil, mais waterfall, não importa o perfil da sua organização, mas trabalhem para que vocês consigam gerenciar as coisas de maneira mais assertiva. Quando a gente olha para soft skills, para habilidades que a gente precisa desenvolver, a gente tem que ter times que sejam resilientes e são determinados para passar por todas essas dificuldades que a gente viu na apresentação anterior que a gente está vivendo em termos geracionais. Se coloquem num lugar de muita curiosidade, de aprendizado, liderem pelo exemplo dessa forma, capacidade de investigar e experimentar. Então, busquem ter essa curiosidade, investiguem, experimentem, entendam o que é de vocês, o que é do outro. Então, levar as coisas menos para o pessoal, porque realmente a gente vai ouvir muito mal da inovação dessa jornada, mas não é sobre a gente, é sobre uma crença que a gente precisa desconstruir, que vem de muitos outros carnavais. Mobilizem pessoas que não necessariamente estejam diretamente ligadas a vocês e influenciem muito, negociem muito, sejam abertos para realmente passar por todo esse caminho, né? Eu deixo aqui alguns materiais para leitura que são, para mim, assim, os meus preferidos. Alguns eu li mais de 2 vezes. Então, começando pela Reinventando as Organizações. É um pouco daqui que eu trago a bibliografia dessa apresentação. É um pouco essa questão da gestão de mudança. Organização sem medo. A gente precisa falar sobre segurança psicológica. As pessoas têm que sentir que elas têm espaço para aprender, para poderem inovar e para poderem crescer. Quando a gente não normalizar isso, a gente não vai conseguir ter a inovação que a gente precisa. O Juntos Somos Melhores, que é um livro do Simon Sinek, que, para mim, assim,
é muito querido esse livro, eu sempre presenteio ele, é um livro que você pode ler em 30 minutos, é um livro bem pequenininho, como você pode ler em 30 dias, depende muito do que você quer refletir em cima dele, mas fala muito sobre o poder da união e a importância da gente trabalhar em equipe com um propósito claro e definido. O essencialismo para a gente buscar realmente fazer mais com menos, a questão da prioridade que eu falei para vocês. O Pense de Novo, o Adam, que aqui, assim, né, tá super hypado nos últimos meses, nos últimos anos, falando muito sobre vocês pensarem de uma maneira diferente daquilo que vocês acreditam que vocês sabem da melhor forma, porque sempre tem uma outra lente, não existe muito certo aqui, existem perspectivas diferentes. E, por fim, não menos importante, sobre gerenciamento de conflito, o livro de comunicação não violenta, a importância da gente saber ter uma escuta ativa, se colocar sempre numa posição de aprendizado e não já acreditar que vocês sabem o porquê que aquela liderança não acredita na inovação. Vai entender com essa liderança por que ela é detratora, vai entender quais são os processos que ela viveu para chegar nesse momento onde ela está. Então, saibam gerenciar conflitos de maneiras mais assertivas aí no dia a dia de vocês. E, por fim, eu trago aqui um videozinho, a gente tem pouco tempo, eu vou passar só um minuto dele, mas depois a Ju vai passar para vocês. Eu acho que eu não botei meu vídeo, peraí, meu áudio. Vou colocar meu áudio rapidinho. Pronto, agora foi. To the haters, the doubters, my 7th grade vice principal. To everyone who's ever told anyone with a dream they can't. This video's for you. Keep your head down, follow the rules, do as you're told, play it safe. Wait your turn, ask permission, learn to compromise. This is terrible advice. If I were to write an autobiography, a book about my life, one title that would work would be Do What You Can't, because that idea encapsulates everything I've ever done. Like when I wanted to move to New York City and my dad was like, you can't, you don't have any money. Or when I first said I wanted to make movies and it was, you can't, you didn't go to film school. I want to have a TV show, you can't, Casey, you're not pretty enough. And to go even further, like if I were to characterize what this new generation of content creators and filmmakers, what we all do on YouTube and everywhere else is, we do what we can't. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh my God. You can't be an action movie filmmaker, but you get your parkour friends to dress up like video game characters, jump off some buildings, and you can. Right, Devin? Yes. You can't have a talk show, but you have a webcam and you can. What's up, you beautiful bastards? What? This is my first YouTube video ever. Next thing you know, you're interviewing the president. I heard that you're going to be out of a job soon. Well, maybe I'll start a YouTube show or That's what something I'm like thinking. You can't fly around New York City on a map. Bom, pessoal, depois eu mando o vídeo para vocês assistirem. Glória, a gente tá com tempo, se você quiser deixar até o final. Então eu vou deixar. Eu adoro esse vídeo. Mas é porque eu tentando salvar aqui um tempo da apresentação. But get your electric skateboard, some PVC pipe, a great outfit, give Jesse a call, and you can. What do you think? This is gonna be so dope. You don't need gear, you don't need trucks or a crane, you don't need some big expensive camera rig that never works. When you're a creator, you don't need someone in your ear telling you what you can and can't do. I'm racing the subway! What you can and can't say. I accidentally did the shocker. Oh my God. They call us gamers, influencers, internet famous. What the fuck does that mean? But we know something they don't. You can start a vlog or a makeup channel. Or travel around the world with a gigantic piano playing it in beautiful places for interested people. When you're a creator, all you need is your phone, an internet connection, and a good idea. A story you want to share, something you need to say. Confidence is within yourself. And then the rest is history. 76, 77, 78, 79. If you do it right, you get to quit the day job, make friends from places you've never been, meetups, collaborations. It's just 2 boys and 2 video cameras. A life moving so fast and so full, you won't even have time to process it. So to my fellow creators, I say, keep creating, keep doing the work. Hey guys! Au galop sur la plage, moment désertique.
galop sur la plage. And never forget, you don't have to listen to anyone because in this new world, no one knows anything. Hi, The haters. haters, the doubters are all drinking champagne in the top deck of the Titanic, and we are the fucking iceberg. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Son, nos écueils, mon cercueil, les chevaux. Do what you can't. Pronto. Bom, façam o que você não pode, né? Façam o que vocês não podem. Eu acho que essa é a grande provocação que eu deixo aqui para a nossa discussão, para a próxima apresentação que vem. Agradeço muito pela troca. Vamos juntos nessa jornada. Parece fácil, eu sei que não é, né? Parece fácil quando a gente coloca assim um framework retinho, bonitinho, mas a jornada ela nunca é linear. Então, eu deixo aqui os meus contatos, fico à disposição para trocas futuras e agradeço muito a oportunidade de estar aqui novamente. Obrigada, Ju. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Lorena. Acredito que todos tenham se identificado também. Todos aqueles pontos que o Adeildo trouxe na apresentação dele, vocês levantaram ali no Mentimeter, né? A gente percebeu que tem uma unanimidade nos desafios que todo mundo enfrenta. E aqui a gente realmente teve um passo a passo para seguir. Obviamente que não vai ser linear para todos que implementarem. Cada empresa tem a sua característica, cada um vai ficar mais tempo na primeira etapa, outros vão ficar mais tempo em uma segunda etapa, mas é o processo de vocês vão errando e aprendendo com o tempo. Muito obrigada. Agora eu vou convidar, então, a Carolina Araripe, da Dexco. Carolina, seja muito bem-vinda e pode ficar à vontade. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos e todas. Obrigada, Ju, o time também pelo convite. Obrigada a Lorena e a Deildo também, que por essas falas super inspiradoras aí do início, me identifico muito e me guio também por muito do que vocês falaram aí no dia a dia. E agora é uma responsabilidade, né? Fechar esse momento aqui de fala, trazendo um pouco do nosso case prático na Dexco, que segue muito do que vocês falaram aí. Bom, meu nome podem me chamar de Carol, tá? Vocês vão reparar, eu sou carioca, moro em São Paulo há 4 anos, sou formada em administração de empresas, não fiz um slide bonito, tá? Como a Lorena aqui para se apresentar, para me apresentar, mas formada em administração de empresas, tenho um pouco mais de 13 anos de carreira e sempre trabalhando aí ou em corporações ou startups. Já trabalhei em startup no Brasil, na Índia também, já empreendi também. E por empreender, entendam que eu não fiquei rica, eu errei bastante. Empreendi por paixão, muito mais por paixão do que por modelo de negócio, tá? Isso me trouxe muita frustração, muito erro, mas também muito aprendizado. E depois desse ciclo empreendedor, eu entendi que para empreender eu não preciso estar na minha jornada empreendedora, no meu próprio CNPJ, eu posso intraempreender, né, em uma grande organização, com estrutura, com processos, e facilitando também o processo de inovação para que outras pessoas também possam intraempreender. Então, é muito isso que eu vivo hoje em dia aqui na Dexco, tá? Eu estou na companhia há quase 3 anos, em maio faz 3 anos que eu estou aqui. E na minha carreira, eu já trabalhei em grandes corporações também, com essa parte de estratégia, inovação, e uma boa parte também em comunicação, tá? Então, uns 8 anos aí bem focados em comunicação, o que também, quando a gente fala, né, de inovação, de transformação cultural, de gestão de mudança, a comunicação vem como uma parte muito importante em todo esse processo, né? Da gente influenciar, negociar, engajar as pessoas, né? E eu digo assim, comunicação não como uma comunicação técnica, sabe? Que a gente precise conhecer os processos, as ferramentas, mas a gente estar aberto a conhecer, a convencer, a engajar pessoas, né? Então, deixa eu abrir aqui o PPT para poder compartilhar com vocês. São 25 minutos, né, Ju? Vou dar uma aceleradinha, tá? Para a gente poder deixar bastante tempo para a conversa, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo. Beleza, pessoal. Bom, para quem não conhece a Dexco, né, nós somos uma empresa de 70 anos. Talvez vocês não conheçam a Dexco, mas conheçam a Duratex, que é o nosso antigo nome, né? A gente até
2021 a gente ainda se chamava Duratex. Quando a gente fez 70 anos ali em 2021, a gente mudou o nosso nome para Dexco. Não foi uma simples mudança de nome, né? Até porque mudar o nome de uma empresa listada, né? É uma ação complexa, né? É todo um movimento estratégico mesmo, né? De aproximação do consumidor final, né? Do nosso setor, de um novo posicionamento mesmo perante o mercado e perante os consumidores das nossas marcas, né? E que marcas são essas, né? A Dexco é uma empresa de material de construção, reforma e decoração, né? Revestimentos e acabamentos. E painéis de madeira também. As nossas marcas são Deca, muita gente deve conhecer, né? Portinari, Hydra, Duratex, Castellato, Ceusa e Duraflora, ou seja, é um portfólio de 7 marcas aí que estão no mercado oferecendo soluções para melhor viver para os nossos clientes e consumidores, né? Esse é o nosso propósito. Nós temos 3 divisões de negócio, né, junto dessas 7 marcas aí. A gente tem a divisão de madeira, de Deca e revestimentos cerâmicos. Temos mais de 21 unidades aí no Brasil e na Colômbia, né, são em 2 países. Também temos uma grande presença digital. Temos uma joint venture também, né, com a LD Celulose, a partir da nossa base florestal para a gente poder produzir celulose solúvel, né? Celulose solúvel. E a gente tem também a DX Ventures, que é o nosso meio aí de investimento em startups, tá? Peraí. Tá. Apresentando o nosso time, né? Eu estou aqui representando o time de inovação que facilita essa jornada de inovação corporativa na companhia. Então, tem o Daniel Franco, tem o Lucas, tem eu, tem o Renato e a Lília, e temos 2 vagas no time. Na verdade, uma pessoa está chegando agora dia 5, e temos mais uma vaga que em breve vou estar anunciando aí no LinkedIn e tudo mais. E falando da linha do tempo, né? Eu vou falar mais principalmente aí dos últimos 3 anos dessa linha do tempo de inovação, mas é importante a gente dizer assim que a inovação ela faz parte da nossa história, da nossa cultura e da nossa estratégia, né? A Dexco ela foi fundada lá em 1951 por empreendedores visionários que trouxeram uma tecnologia para o Brasil de painel de madeira. Foi a nossa primeira solução aí para mercado, e aí a gente sempre foi olhando para novas oportunidades, adquirindo novas marcas e crescendo o nosso portfólio de soluções para o melhor viver. E como no movimento de inovação corporativa, a gente tem um pouco mais de 10 anos aí dentro da companhia, né? A gente tinha uma comissão de inovação lá em 2011, que já não existe mais, mas ela foi se reformulando, né? Uma jornada, né? E a gente vai iterando, ou seja, a gente vai melhorando conforme a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? A gente tem o programa Imagine, que é o nosso programa de intraempreendedorismo, que eu vou falar bastante aqui hoje, que ele existe há mais de 10 anos na companhia, desde 2012, e ele já foi uma fusão de outros programas que a gente tinha, né? Então, como a gente tinha painel de madeira, a gente tinha Deca, a gente tinha várias unidades de negócio, várias marcas, cada uma com seu programa, lá em 2012 a gente entendeu que a gente precisava fazer uma fusão mesmo para que a gente tivesse mais intercâmbio dessa inteligência coletiva na companhia, né? Para que a gente não tivesse, a Adeildo comentou, né? Para que a gente não tivesse, o meu programa de inovação, não, qual que é o programa de inovação do grupo, né? Até então chamado Duratex, né? Então a gente fez um concurso, inclusive cultural, né? Aqui na companhia, para que esse nome fosse indicado por um dos colaboradores à época, né? Uma pessoa colaboradora à época. E imagine, né? É uma palavra super interessante quando a gente fala de um programa de inovação, mas ela também é um acrônimo, né? De ideia mais ação gera inovação na empresa. Então, é uma palavra que chama a gente para a ação da criatividade, da inovação, mas que ela também tem um significado grande por trás. Fizemos programas de aceleração a partir de 2017, 2018, chamado do Garagem Duratex, aceleração com startups. Tivemos reconhecimentos relevantes aí do Valor Inovação como a empresa mais inovadora do nosso setor de materiais de construção em 2017, 2021, 2023. Também tivemos outros reconhecimentos, e aí nos últimos anos, né? Desde 2021, a gente criou o nosso CVC, né, que é esse braço para investimento em startups. Criamos também o programa Open Dexco de contratação ágil de startups e também reformulamos o nosso programa de intraempreendedorismo, tá? Antes de falar como que a gente fez tudo e como que a gente está agora, acho que é legal a gente passar também essa... O meu teclado não está funcionando, peraí. Tá. Como que a gente abriu a nossa cabeça para a gente, desde 2021, né, quando a gente entrou sobre uma nova gestão aqui na área de inovação corporativa, o que a gente ia propor para a companhia, né?
Então, a gente tinha esse histórico, como eu mostrei da linha do tempo, programas que já tinham nascido, tinham sido descontinuados, programas que ainda estavam em vigência, mas a gente, claro que ia respeitar, ia melhorar aquilo que já existia, mas a gente também tinha não uma página em branco inteira, mas a gente tinha boa parte da página ali em branco para a gente poder propor e criar o que a gente traria para a companhia, para gerar mais valor estratégico aí para a companhia, né? Então, como é que a gente fez isso? A gente, claro, foi para a teoria, né? Então, lendo aí revistas, artigos, né? Livros também da gestão da inovação, mas também juntando a prática. Então, quando foi em 2021, a gente, ao longo do ano, a gente conversou com mais de 30 empresas que eram referências de inovação, né? Então, a Lorena falou muito sobre escutar as pessoas internas, a gente também fez isso, a gente escutou mais de 100 gerentes da companhia sobre o que era inovação para eles, que projetos inovadores eles tinham executado, né? E se eles reconheciam a gente como uma empresa inovadora, para a gente ter como ponto de partida, mas a gente não só escutou internamente, como externamente também, para a gente pegar, aprender com os erros dos outros, né? E também pegar inspiração pelo que estava dando certo para eles, né? E sempre lembrando que quando a gente faz um benchmarking, né, ou oportunidades como hoje, né, de escuta, de inspiração em outros casos, não quer dizer que o que funcionou exatamente em um parceiro ou em uma marca inspiradora, uma empresa inspiradora no mercado, a gente vai pegar, vai fazer aquele plug and play, né? Vai botar o Ctrl+C, Ctrl+V na nossa organização e vai dar certo. Não, a gente pega a inspiração para a gente aterrissar, entendendo a nossa cultura, entendendo a nossa estratégia, entendendo a nossa maturidade de inovação também, para que o que a gente traga para a nossa companhia funcione e também funcione no curto prazo, aí, como a Lorena falou, a questão do quick win, né? Então, a gente, claro que pode pensar grande, mas como é que eu trago para que eu já tenha pequenas vitórias ali, pequenas entregas ali com resultados relevantes para a companhia. E aí, de aprendizados, né, de takeaways desse benchmarking, né, a gente viu principais pontos aqui que era importante a gente ter uma missão muito clara e inspiradora da área de inovação, né, do porquê inovar, né, de novo falando do propósito aí que a Deilda e a Lorena também falaram. Então, isso era importante a gente trazer isso para a nossa abordagem, né, da nossa gestão, quais eram os principais indicadores de inovação que essas empresas estavam olhando, né, para a gente ver o que fazia sentido para a gente ou não, se havia envolvimento de clientes e consumidores nesse processo de inovação dessas empresas, né, então isso é muito importante para que, como a Deildo falou, não é o RH que inova, muitas vezes o processo de RH está sendo inovado a partir da escuta da ponta, né, e não ponta só colaborador, mas também, principalmente, clientes e consumidores, né, e como é que era a estrutura dessas empresas em relação a investimento em startups, ou seja, Corporate Venture Capital, né, porque a gente já estava também para lançar o nosso Corporate Venture Capital, tá? E outro aprendizado importante, né, dessa imersão, de todo esse estudo, é que muitas vezes, né, o grande desafio, né, para se inovar em grandes empresas não é porque não tem capacidade inovativa, não é porque não tem capacidade empreendedora, não é porque não tem capacidade de execução, tá? Geralmente, quando a gente vai para um cenário de grandes empresas, principalmente na indústria, a gente tem isso tudo. A gente tem muita inovação dentro do nosso corpo de colaboradores, né? Muita capacidade de executar, de empreender também. E muitas vezes o que falta é a capacidade de priorização e de investir também em estratégias, né, em programas de inovação. Isso, traduzindo em outras palavras, né, é um patrocínio da autogestão, né? Como é que a gente faz uma estruturação, né, uma estratégia de inovação que dê suporte à estratégia corporativa e que seja ali não só patrocinada financeiramente, mas também com o apoio, né, com o que a gente chama patrocínio, né, o sponsorship da alta liderança, né, aquela chancela da alta liderança também, né, alta e média liderança, né, na verdade, os dois são muito importantes, tá? Toda essa jornada, né, de aprofundamento, né, de divergência, de abrir a cabeça para a gente definir o que a gente faria, nos trouxe para a nossa estratégia de inovação, né? Então, quando a gente fala assim de ter uma missão inspiradora e muito clara, né, a gente dissemina na companhia de que a gente está inovando para protagonizar a transformação do setor de materiais de construção, reforma e decoração, né? A gente, acredito que muitas pessoas aí já tenham feito obra em casa, reforma em casa, ou construído, né, uma casa ou um estabelecimento, e a gente sabe que tem muita dor ao longo dessa jornada,
né? E onde tem dor, tem oportunidade, onde tem crise, tem oportunidade, né? Onde tem desafio, tem oportunidade. Então, e ao mesmo tempo, a construção civil é um dos setores que mais polui e menos inova, né? A gente constrói da mesma forma há 1000 anos, né? Então, onde tem menos inovação também é o lugar onde a gente pode mais abraçar esse lugar de protagonista dessa transformação. Então, seja quando a gente está inovando internamente, ou seja quando a gente está inovando com startups, a gente sabe que a gente está inovando para protagonizar essa transformação do setor, tá? E como a gente faz isso, né? São esses 7 pilares, então a gente está sempre conectado com o ecossistema, e aí não somente startups, mas academia, fornecedores também, clientes também, para a gente poder trazer para a organização insights, né? Tendências também, né? E feedbacks valiosos para que a gente possa estar cada vez mais inovando. A gente faz isso alinhando a estratégia de inovação à estratégia corporativa também, isso é um ponto extremamente importante, né? Porque quando a gente fala de inovação, de programas de inovação, qualquer coisa ligada à inovação, na verdade, tem que estar ligada à estratégia da companhia, porque a inovação não pode estar olhando para um lado e a estratégia para outro, né? Senão a gente vai estar tirando o foco da estratégia, né? A gente tem que acelerar, na verdade, essa visão estratégica da companhia. A gente tem que ter um foco muito grande em pessoas, né? Que é esse tema tão importante que a gente está falando hoje. Então, identificar, né? Mapear quem são as pessoas ali, como a Lorena também falou da questão dos stakeholders, né? Que são mais engajadas, que mais conseguem tirar as ideias do papel para que a gente tenha um sistema de identificação, capacitação e reconhecimento dessas pessoas, né? Ligado a projetos, iniciativas de inovação, ou que possam vir a estar ligados também. Aqui parece contraintuitivo, mas a gente precisa de processos na inovação, né? A inovação não é sobre ir fazendo, a gente tem que saber por que a gente está fazendo, como a gente vai fazer, quem são os stakeholders, quais são os processos, né? Qual é a governança dessa inovação dentro da companhia, e precisa sim ter processo para que justamente esse movimento possa ser escalável dentro da companhia, e como que eu desenho processos que possam ganhar volume e escala na companhia, né? Ou seja, como é que eu trago mais agilidade para esses processos também. A gente precisa fomentar o comportamento inovador na companhia, ou seja, desenvolver, comunicar, estimular, né? Mas eu não só inspirar esses comportamentos e também dar ferramentas e metodologias para que essas pessoas possam inovar também na companhia, ou seja, esse pilar de capacitação. E por fim, mas muito importante, né? Nem um pouco menos importante, é a gente metrificar tudo, né? Como a Lorena também falou, a gente mensurar tudo que a gente está fazendo. Então, seja em termos de capacitação, seja em termos de provas de conceito que a gente está fazendo, seja em termos de ideias, a gente tem sempre que saber o quanto que a gente está evoluindo na nossa jornada de inovação e também nas metas que a gente coloca para o nosso trabalho, tá? E aqui, como base, né, dessa estratégia de inovação, a gente traz a centralidade no consumidor, a transformação digital e as boas práticas ESG, que são as bases da nossa estratégia corporativa. Então, mostrando muito esse alinhamento, tá? Como que essa estratégia de inovação se traduz na prática, né, nos programas e iniciativas que a gente tem na área de inovação? A gente tem, principalmente, a gente tem 3 frentes, tá? Sendo que são 2 de inovação aberta e uma de intraempreendedorismo, tá? Então, quando a gente fala de inovação aberta, a gente tem 2 principais focos. Primeiro é investir em startups aí que possam diversificar o nosso portfólio, trazer mais centralidade no nosso consumidor, reforçar o nosso propósito, reforçar nossa promessa de marcas também, ou também, né, reforçar as nossas boas práticas ESG aqui na companhia, tá? Então, o DX Ventures é esse veículo de corporate venture capital para investimento em startups. A gente já investiu mais de 200 milhões, né, em capital de risco nessas empresas investidas. Então, Brasil ao Cubo, que é uma construção steel frame, off-site, ou seja, ela constrói dentro de uma fábrica, fora do canteiro de obra, e depois transporta para o canteiro de obras para que esse prédio, ou essa casa, ou essa fábrica, né, também, que eles também constroem fábricas muito grandes, possam ser montados, os módulos possam ser montados em tempos aí muito recordes, né? Então, muitas vezes a gente lembra daqueles vídeos da China, né, aquelas construções super ágeis, super rápidas. Isso já acontece no Brasil.
Brasil, por exemplo, com a Brasil ao Cubo, que é uma das nossas investidas. A Urban, ela fabrica madeira engenheirada, que é uma das alternativas à construção tradicional, né, o concreto armado, que é um dos maiores poluidores aí do mundo, e a NOA, ela incorpora e constrói com a madeira engenheirada, né? Então a gente também traz a verticalização aí para essa solução muito mais sustentável, né, que é a madeira engenheirada para a construção civil. E a ABC da Construção é uma rede aí de soluções, né, presente aí em muitas e muitas cidades do país, de produtos aí ligados aí, né, é um varejo conectado diretamente à ponta do consumidor e do cliente, ou seja, a gente fazendo essa parceria com a ABC da Construção, a gente também consegue estar conectado na ponta ali com o cliente e trazendo esses feedbacks para o core business, para a gente trazer cada vez soluções mais alinhadas com as dores e as necessidades aí dos nossos consumidores, tá? E a outra frente de inovação aberta é o Open Dexco, que diferentemente do DX Ventures, que investe em startups, o Open Dexco tem o objetivo de contratar startups, tá? Com uma contratação ágil, todo um fast tracking que a gente chama, que é uma contratação acelerada, né, de parceiros, não é aquela contratação que às vezes demora 60 dias, 90 dias, dependendo da complexidade de contratação, e são contratações para que a gente possa promover experimentos na companhia, né? Então, como é que isso funciona, né? A gente faz uma escuta dentro da companhia, dentro da organização, de quais são as dores que as áreas, né, de negócio e as áreas corporativas não estão conseguindo solucionar sozinhas. Então, eu não estou conseguindo desenvolver um software, né, um hardware aqui de computação visão computacional, ou eu não estou conseguindo fazer uma gestão ágil dos meus atendimentos tributários, ou dos meus atendimentos jurídicos, ou do meu saque, né? Então, como que eu posso descobrir quais são as dores que as áreas da companhia não estão conseguindo solucionar sozinhas? Eu faço um filtro estratégico dessas dores, né, desses desafios, e a gente faz uma chamada aberta para o ecossistema empreendedor, ou seja, para as startups, para que elas possam se inscrever como se fosse um processo seletivo, né? Um edital mesmo, para que elas possam se inscrever e trazer, olha, eu tenho essa solução aqui de visão computacional, eu tenho essa solução aqui de e-commerce, eu tenho essa solução aqui de segurança nas operações, para que eu possa fazer esse processo de experimentação com vocês. E esse processo de experimentação se chama prova de conceito, né? A gente tem uma hipótese de que a gente pode trazer uma tecnologia de fora e melhorar as nossas operações, e a gente faz uma prova de conceito seguindo vários indicadores desejados ali daquela prova de conceito de 3 meses, para que a gente possa validar aquela hipótese ou não, né? Depois desses 3 meses aí, a gente ou encerra essa experimentação porque não deu certo, não era esse o caminho ideal, ou a gente faz a implementação dessa solução junto à startup que vai virar um fornecedor nosso, né? Mas por que a gente faz isso, né? Porque ao invés da gente já contratar diretamente uma startup como um fornecedor, a gente nem sabe se é aquele caminho, né, que realmente vai ser da nossa solução. Então, ao invés de a gente fazer uma cotação de 12 meses, extensa, às vezes muito mais cara também, sem saber se vai dar certo, a gente faz um pequeno teste ali de 3 meses, às vezes vai ser mais barato, a gente vai errar mais rápido, ou acertar mais rápido e mais barato também, para depois sim a gente implementar uma solução mais, vamos dizer assim, definitiva na companhia, tá? Quando a gente faz o Open Dexco, é importante dizer, né, quando a gente está falando de pessoas aqui, os líderes dos experimentos são os líderes das áreas, né? O time de inovação, ele funciona como um idealizador dessa governança, desses processos, para que as áreas possam beber dessa fonte, possam beber dessa estrutura e dessa solução, né, de contratação de startups que a gente está trazendo, né? Então, quem protagoniza a inovação, quem lidera os projetos são os times das próprias áreas, que são os especialistas daqueles processos, tá? E a gente tem uma terceira área, uma terceira frente, que é o intraempreendedorismo aqui da Dexco, né? Que é o programa Imagine, como eu falei ali, né? Que está desde 2012 na companhia. Então, lembrando, né? Aqui dá para ver melhor. Ideia mais ação gera inovação na empresa, tá? E esse é um programa que é muito maior do que um programa de ideias, né? Ele é um programa de fomento, né? De disseminação, de reforço do comportamento inovador aqui na companhia, tá?
Então, como é que ele funciona? Todos os colaboradores, desde o primeiro dia de trabalho aqui, né, na organização, eles já recebem a sua matrícula, eles já têm seu CPF, então eles já podem fazer o login e o aceite nos termos da plataforma. E eu sempre brinco, né, que quando você está no dia 1, né, na organização, você já passou por um processo de recrutamento, né, de entrevista, de onboarding, né, ou seja, integração na companhia. Então, você já tem experiências naquela companhia e você já tem experiências da sua carreira. Então, no primeiro dia, com base no que você já viveu ali no início da jornada da companhia e da sua carreira, você já consegue propor soluções ali, né? E muito legal, além de você já poder, desde o primeiro dia, é que o Imagine, ele é muito democrático. Ele é ele é o programa mais democrático que a gente tem na companhia. Por quê? Porque a gente não precisa, se eu tiver uma ideia para minha área ou para outra área, eu não preciso validar com o meu gestor, eu não preciso validar com o gestor daquela área. Eu posso simplesmente lançar na plataforma a minha ideia, direcionar para minha área ou para a área de destino, e aí sim o gestor daquela área vai julgar, né? Ele vai receber num funil ali, né, de comunicação de ideias, aí sim ele vai avaliar aquela ideia para qualificá-la para implementação ou não, tá? Então, quando a gente fala, né, de pessoas no processo de inovador e garantir um ambiente seguro, ele é ele é um veículo extremamente importante para que todo mundo possa ter acesso a um processo de inovação e possa também compartilhar as suas ideias ali para as outras áreas e para toda a organização também, tá? Bom, e todos esses programas, né, e toda a nossa abordagem de inovação, eu estou até vestindo a camisa aqui hoje, né, não sei se vocês conseguem ver, mas elas partem, né, elas se baseiam num conceito muito claro de inovação para toda a companhia. E por que a gente criou esse conceito, né? E esse conceito, gente, de novo, ele não é Ctrl+C, Ctrl+V, ele não é copia e cola, né? É um conceito que funciona muito bem aqui na Dexco, que é uma empresa industrial, é uma empresa aí que tem 90% dos seus colaboradores, né, no chão de fábrica, né, nas nossas operações industriais. E o que aconteceu, né? Quando a gente perguntou para o nosso corpo de gerentes, né, de liderança aqui da companhia, o que era inovação, eu sempre faço esse exercício também quando eu estou em algum treinamento nas nossas unidades corporativas ou industriais, de perguntar o que é inovação para as pessoas, né? E é muito interessante, porque as respostas são sempre muito parecidas, né? Criar coisas novas, tirar novas ideias do papel, gerar valor, melhorar alguma coisa que já existe ou criar uma coisa nova, enfim. Só que elas ainda são diferentes, né? Então, quando a gente fala de disseminar o comportamento inovador numa organização que tem mais de 10 mil colaboradores, né, em 2 países, em mais de 20 unidades, né? Pessoas de diferentes estados, falam línguas diferentes, né? Uma diversidade muito rica e muito grande, não dá para a gente contar que as pessoas vão ter um alinhamento único do que é a inovação. Então, a gente traz essa fórmula que ela é simples e ela também é muito assertiva do que é a inovação para a Dexco. Então, seja no CVC, ou seja no Open Dexco, ou seja no Imagine, né? Ou seja na área de P&D, ou seja no RH, em qualquer área, quando as pessoas estiverem falando de inovação, elas têm que estar falando de ter ideias, né? Implementá-las e gerar resultados, né? Porque se a gente não chega na geração de resultados, a gente não está realmente encaixando aqui no processo inovador. Não quer dizer que a gente não está inovando, mas a gente não está conseguindo trazer inovação que de fato é o resultado melhor, né? Ou seja, partir de um ponto A para um ponto B, sendo o ponto B melhor do que o ponto A. E aqui uma coisa importante também nessa fórmula, que eu sempre falo, é que vocês podem ver no símbolo, né, da implementação, a gente tem um organograma, as caixinhas, né? Não sei se vocês conseguiram reconhecer. Mas a implementação, a execução, muitas vezes no nosso consciente coletivo, ela está ligada à ferramenta, né? A uma enxada, né? A um martelo, uma chave de fenda. E aqui a gente trouxe a implementação como as caixinhas, né? O organograma, né? A organização, para justamente a gente trabalhar essa inteligência organizacional, né? A Lorena trouxe muito bem a influência, a negociação, né? Os stakeholders. Então, para a gente tirar ideias do papel, a gente pode até ter ideia sozinho, mas para tirar a ideia do papel, a gente nunca vai tirar a ideia sozinho dentro de uma organização, né? Dentro de uma empresa. Então, a gente precisa trabalhar muito na cabeça dos nossos colaboradores a ideia de que implementação é sobre inteligência organizacional. Você trazer outras pessoas para o seu time para tirar aquela ideia do papel e gerar os resultados diferenciados, tá? Dar uma acelerada aqui. Então,
eu queria muito focar aqui no programa Imagine, tá? Nesse case prático, que é um programa aí, como eu falei, que é transversal a toda a organização, né? Extremamente democrático e que tem 3 principais papéis, né? Quando a gente fala de pessoas, né? 3 principais perfis, tá? Então, a gente tem o papel do colaborador, ou seja, todos os mais de 10 mil colaboradores podem e devem, né? A gente está sempre estimulando eles a que deem ideias, tá? Dentro da plataforma, exporem suas necessidades, né? Trazerem outros colegas para compartilharem suas ideias e cadastrarem suas ideias ali também, inspirarem pelos exemplos, né, pelo próprio exemplo, outros colegas, acompanhar se as suas ideias estão sendo implementadas, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor como funciona esse fluxo, e participar das chamadas de inovação, dos desafios de inovação que a gente faz aqui na companhia, tá? O multiplicador da inovação, ele é um papel crucial, fundamental aqui na Adexco. Como vocês viram, o nosso time de inovação ele é super enxuto, né? Mas quando a gente olha para o time de inovação com os multiplicadores de inovação, que são mais de 35, esse número do nosso time, né? De repente, ele já cresce para mais de 40 pessoas na organização. Então, são os nossos postos avançados, né? São as pessoas que estão conectadas a gente, mas que tem também outras funções primárias, né? Então, tem analistas de treinamento, analistas de PCP, analistas de logística, de relações com investidores de várias áreas que estão ali conectados com a gente e estão disseminando o comportamento inovador, né? Eu sempre brinco que estão espalhando a palavra da inovação, penetrando, né, toda a companhia, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem os treinamentos sobre inovação alinhados com a gente, sobre o programa Imagine, eles dão suporte à nossa plataforma de cadastro de ideias, eles acompanham e facilitam a implementação, eles também funcionam como PMOs, né, os gestores de projetos das melhores ideias para garantir que elas sejam implementadas. Estão sempre com a gente nas reuniões mensais, né? A gente forma um time, como eu falei, time de inovação mais multiplicadores é um time só, né? E dão todo o suporte aos desafios de cada fábrica e aos desafios que a gente também faz a chamada coletiva, que a gente chama de desafios corporativos, tá? Os gestores também têm um papel crucial nisso, que é abrir o espaço, né? Promover o espaço seguro e estimular que os colaboradores participem do programa com as suas ideias, tá? Então, da mesma forma que a gente está numa indústria, em fábricas, e os gestores têm ali as suas pautas diárias de saúde e segurança, a gente sempre pede também para que haja esse exercício da inovação também ser uma pauta diária ou ainda que semanal, né? Mas para que seja uma rotina, seja um ritual também falar de inovação, assim como a gente fala de segurança, que é uma coisa crucial aqui nas nossas operações, tá? Planejar, né, a equipe para aquelas ideias que ele qualificou como implementáveis, né? Então, como é que funciona, né? O colaborador, ele dá a ideia, essa ideia vai para o funil de aprovação do gestor e é o gestor que valida se aquela ideia vai ser implementada, porque é ele que sabe os momentos de parada de fábrica, é ele que sabe se ele tem orçamento, é ele que sabe se aquilo é estratégico ou não para a área e para a companhia, né? Ele ou ela, né? E é o gestor, é a pessoa gestora que fica responsável também pela implementação daquela ideia, tá? Então, vocês reparem que o colaborador, ele não implementa a ideia, mas ele pode influenciar, junto com o multiplicador e junto ao gestor, a implementação daquelas ideias aprovadas. Então, ele acompanha se essas ideias estão sendo implementadas, né? Mas ele não tem a responsabilidade de implementá-las, tá? Mas empreender, né? Intraempreender é muito sobre isso também, né? Sobre influenciar para que aquela inovação, aquela potencial inovação que você trouxe para a plataforma possa ser implementada, tá? Os gestores também estão sempre em contato com os multiplicadores e estão sempre apoiando também os desafios e o programa nas suas unidades locais, tá? Aqui, para vocês verem, né, a carinha do programa Imagine, ele tem uma interface muito de rede social, então as pessoas publicam as suas ideias ali. Aqui sempre tem o campo dos desafios que estão acontecendo, ou nas unidades, ou os desafios corporativos. As pessoas podem comentar as ideias dos colegas, elas podem se inspirar nas ideias dos colegas também, tá? Aqui uma coisa importante, tá? A Lorena falou muito de um sistema de reconhecimento, né, que a gente precisa ter na companhia. A gente, em 2021, a gente fez uma reformulação do programa. Como eu falei, ele já existe desde 2012 aqui na companhia, mas a gente viu que, vamos dizer assim, o gigante estava adormecido, né? A gente tinha um potencial muito grande de fazer o Imagine ser muito estratégico para o comportamento inovador, para a cultura de inovação e para os resultados da empresa, né? Então, como é que a gente reformulou, né, esse programa? Eu tinha acabado de entrar na companhia, eu entrei em maio de 21 e a gente
lançou a reformulação em novembro de 21, né? Foram 6 meses aí, uma corrida bem intensa. Mas não foi da minha casa, na pandemia, que eu pensei o que era melhor para o programa, né? A gente fez uma grande escuta ativa, a gente fez uma jornada de design thinking, de capacitação de design thinking e de imersão nos desafios do programa, né? Para que pessoas de áreas multidisciplinares, né? De comunicação, jurídico, operação, inovação, P&D também, né, pudessem não só se capacitar no hard skill, né, que a Lorena até trouxe do design thinking, mas que elas pudessem também descobrir, né, imergir no programa, entender quais eram os desafios, falar dos problemas do programa mesmo abertamente, de maneira segura, dentro do nosso fórum de entendimento, né, das oportunidades, para que a gente pudesse formar o nosso ponto de vista do que o programa precisava para que ele pudesse realmente ser essa máquina de inovação, essa máquina de cultura de inovação, essa máquina de resultados na companhia. Então, o que a gente trouxe? Primeiro ponto, né, como vocês estão vendo aí, para que a gente trouxesse mais reconhecimento para o programa, né, e reconhecimento não só financeiro, como vocês estão vendo na tela, mas também de visibilidade, de reconhecimento, de lançar luz sobre esse protagonismo dos nossos colaboradores, né? Para que a gente tivesse também uma régua de pontos muito clara, né? A gente tinha uma régua de pontos, gente, que, sem brincadeira, era difícil de fazer a conta, né? De você chegar em quantos pontos você realmente merecia com aquela ideia que foi implementada. Então, a gente simplificou isso. Então, se você teve um saving ali, uma redução de custos ali, um retorno analisado para a sua ideia, dentro de qualquer uma das faixas, você merece, vamos dizer, entre 10 até 20 mil pontos, e esses 10 até 20 mil pontos são convertidos em reais, né? Então, é uma régua de pontos de 1 para 1. Então, se uma ideia ali deu mais de 5 milhões de saving, né? A partir de janeiro de 2023, a gente lançou essa última faixa, você, né, ou a pessoa, ou a equipe daquela ideia, né, que a gente também estimula muito que seja colaborativa, ganha 20 mil pontos, que viram 20 mil reais, tá? E a gente também trouxe uma nova plataforma, né, um novo parceiro de benefícios, vamos dizer assim, para que fosse muito mais diverso também a maneira como as pessoas pudessem trocar esses pontos, né? Então, a gente, como eu falei, a gente tem uma gama, né, uma diversidade enorme aqui na companhia, então a gente também tinha que trazer o reflexo dessa diversidade para a opção de troca de pontos dos colaboradores. A gente não dá dinheiro, né, para os nossos colaboradores, a gente dá esses pontos que podem ser trocados por vale de combustível, a gente sempre fala também, brincar, dá para pagar boleto, dá para comprar uma joia para pedir o companheiro ou companheira no relacionamento mais sério, dar o próximo passo naquele relacionamento, dá para comprar as coisas para casa. Então, assim, a gente já viu casos, né, de que o colaborador, por exemplo, de Itapetininga, aqui em São Paulo, ele falou, cara, eu tinha uma ideia, estava no último dia de um desafio, que era o desafio da produtividade, que a gente estava fazendo em 2021, ele falou, não ia dar minha ideia, mas aí uma colega me convenceu a dar a ideia. Eu dei a ideia lá, porque eu achei que era muito básico, mas aí ela me convenceu a colocar. Essa ideia foi implementada, gerou ali 10 mil pontos. Eu deixei aqueles 10 mil pontos guardados ali, né, dentro da validade ali do programa, e para ver o que eu ia fazer. E aí um dia minha geladeira estragou. Eu precisaria, né, se eu não tivesse aqueles pontos ali, eu precisaria passar no meu cartão de crédito, né, ou conseguir aquele dinheiro ali às pressas, e aí eu tinha ali os meus pontos guardados, e eu fui e comprei uma geladeira, e podia até escolher uma geladeira melhor do que eu escolheria normalmente, sabe? Então, a gente vê também colaboradores ali que falam, nossa, eu comprei uma TV nova, eu comprei um videogame, comprei um computador, e aí a caixa da televisão era maior do que a minha filha, sabe? A gente tirou foto, às vezes a gente recebe as fotos também dos colaboradores, né? Não é obrigado, né, mandar para gente, tem total confidencialidade, tem total respeito à LGPD, né, as conformidades àquele LGPD, mas a gente pede que sempre que puder, né, compartilhar com a gente, porque essas histórias a gente sabe que inspiram muito, né. E aqui um ponto importante, como eu falei, né, o Imagine não é uma plataforma de pontos, não é uma plataforma de ideias, ele é um sistema de inovação, né, de reforçar a cultura de inovação aqui dentro da empresa.
Só que a gente sabe, né, que a gente precisa ter uma relação de ganha-ganha com os colaboradores, né? Então, por isso que a gente traz toda essa questão da pontuação como um gatilho muito importante de participação e de reconhecimento dos colaboradores que estão aí inovando, estão aí fazendo a diferença e trazendo resultados financeiros significativos aqui para a companhia, tá? Entre 2022 e 2023, a gente teve mais de 50 milhões de retorno anualizado, né, em redução de custos a partir de 10 de colaboradores, né? Então, até 2021, todo esse potencial ele estava adormecido, né? Como eu falei, ele não estava explorado, mas aí por a gente trazer esse sistema de reconhecimento, esse sistema de compartilhamento dos ganhos também com os nossos colaboradores, a gente consegue, de fato, trazer esse resultado muito expressivo, que aí a gente até tem conseguido alcançar um benchmark de mercado aí com o programa Imagine, tá? Um outro ponto, né, importante quando a gente fala de sistema de reconhecimento, né, é a Semana de Inovação, que é um projeto é um programa que a gente faz anualmente aqui na companhia, sempre no final do ano, tá? Então, entre novembro e dezembro, que é um programa que é muito importante para a gente fazer virada de chave do ano. Né? Como é que a gente faz essa virada de chave? Né? Trazendo conteúdos de capacitação para os nossos colaboradores, né? Para fomentar o comportamento inovador, né? Da nossa cultura, jeito de ser e fazer é a nossa cultura. Dar visibilidade e reconhecimento às pessoas que protagonizaram, né, esse processo de inovação, essa jornada de inovação no ano na companhia. Celebrar as nossas conquistas é muito importante, é extremamente importante a gente celebrar as nossas conquistas, porque a gente precisa trazer esses exemplos à tona, a gente precisa trazer o montante de resultados que a gente está gerando para a companhia, né, trazer essa visão desses resultados para todo mundo, e também a gente promover essa virada de chave, estimulando, né, que os colaboradores implementem as suas novas ideias no ciclo seguinte, tá? Isso aqui tá um pouquinho desatualizada, essa apresentação. Aqui um pouquinho da Semana de Inovação de 2022, tá? Em 2023 ela foi 100% online, mas em 2022 a gente trouxe aí 150 pessoas para São Paulo, independentemente de que unidades elas eram. Teve até 3 pessoas da Colômbia vindo também para esse evento, tá? E aqui a gente faz o reconhecimento, né? Vocês podem ver que algumas pessoas estão com o troféu na mão também, porque foram realmente protagonistas da inovação que subiram ao palco e receberam aí, né, o reconhecimento não só do presidente, mas de toda a liderança executiva e de outras lideranças da companhia também, tá? Aqui eu até tenho um vídeo desse evento para vocês poderem sentir, seria legal para vocês poderem sentir um pouco desse momento, dessa celebração, desse fórum, né, desse ritual que a gente cria na companhia, né, e qual que é a ideia dessa Semana da Inovação e desse momento de reconhecimento aqui? Poxa, eu estou assistindo essa live aqui, eu estou assistindo esse momento de reconhecimento, eu não estou lá em 2022, mas eu quero fazer por merecer de estar lá em 2023, eu quero fazer por merecer de estar lá em 2024, né? Então, é realmente um momento do bichinho de inovação picar todo mundo da organização para que a gente possa ter essa disputa saudável, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas consigam conquistar essa vaga tão sonhada aí nesse momento de reconhecimento, tá? Aqui um pouquinho mais também para vocês poderem sentir um pouco mais desse momento, né? Então, aqui o presidente com uma colaboradora no palco, aqui a gente tem diretora executiva, time de inovação também, todos os diretores da companhia presentes também, para a gente poder fazer esse momento. E agora, né, eu posso dizer que em 2024 a gente está justamente nesse momento de desenhar o que a gente vai promover para as pessoas em termos de inovação, para a companhia em termos de inovação, para que a gente possa mais uma vez estar aí no final de 2024, quem sabe, ou virtualmente ou presencialmente, celebrando aí mais uma jornada, mais resultados diferenciados aí na nossa jornada de inovação. E também é interessante comentar, né, que como a gente teve a nossa Semana da Inovação 100% remota ano passado, né, no final de 2023, o nosso próprio presidente, né, que assim, ele é um super patrocinador desse movimento de inovação, ele puxa muito essa pauta, ele falou, olha, a gente vai ter a Semana da Inovação virtual, mas eu não quero perder esse momento de reconhecimento dos colaboradores, né? Esse momento é muito importante, a gente já viu que é extremamente importante a gente dar essa visibilidade, reconhecer o protagonismo, inspirar os próximos colaboradores a inovar. Então, eu quero que esse momento de reconhecimento esteja no encontro de lideranças da companhia, né, que são todos os gerentes e diretores da companhia. Então, amanhã, né, dia 1º e dia 2 de fevereiro, vai acontecer esse encontro, e no dia 2 a gente vai ter todo esse momento de reconhecimento dos inovadores. Então, a gente vai levar 15 pessoas, a gente está trazendo 15 pessoas de outros lugares do Brasil, né, algumas pessoas de São Paulo, ou também do Sul, de Minas, enfim, de várias outras unidades, para que possam
dentro desse evento que nunca teve esse momento de reconhecimento, a gente criar esse momento de premiação, transmitir para toda a companhia e dar acesso para toda a companhia desse encontro aí que é super exclusivo, que é o encontro de lideranças, e ter ali as pessoas subindo ao palco recebendo o troféu do presidente, para que esse momento não seja perdido, né? Como a gente teve o evento 100% presencial no passado, ele falou assim, esse momento não pode ser perdido, esse ritual tem que ser mantido. Então, sexta-feira aí, toda a nossa organização vai ter mais esse momento aí de celebração e reconhecimento. Pessoal, é isso para passar, né, em linhas gerais, né, o que a gente vem fazendo na Dexco aí há 72 anos e aí nos últimos 3 anos também em termos de jornada de inovação. E fico aí para perguntas também, né? Para a gente poder trocar. Acho que é um momento riquíssimo aqui para a gente poder trocar muita figurinha agora no final. Muito obrigada. Legal, Carol, muito obrigada. Acredito que todos estão tendo essa trilha aí, né? Individualmente dentro das empresas. A gente conseguiu pegar bastante insight de como implementar, de quais os desafios a gente vai enfrentar aí nessa jornada, né? Que não são poucos, são muitos, é uma jornada individual para cada um. Muito obrigada, então. A gente está com pouquíssimo tempo aqui, eu vou ler só uma pergunta e eu vou pedir, então, a gente teve várias perguntas aqui no chat, eu vou pedir, por gentileza, se vocês puderem, os palestrantes, responderem essa pergunta ali com textinho, depois a gente encaminha para quem fez essas perguntas. E, né, também ficou o contato de vocês aí, se o pessoal quiser entrar em contato depois para debater um pouquinho mais com nós aqui da equipe do Habitat também, nós fazemos essa ponte, auxiliamos no que for necessário. Vamos lá. Vou pegar a primeira ali, o Adeildo vai ser o sorteado, né? Porque foi o primeiro. Vamos lá. O pessoal comentou aqui, juntar esses cérebros podem impactar um pouco no choque de gerações e cultura. Sou da geração X. Como unir de forma harmônica todo esse time heterogêneo? O Adeildo falou um pouco mais disso, mas ficou implícito ali nas salas de todas as outras, né? Então, se vocês puderem compartilhar um pouquinho da experiência de como é lidar com essas várias gerações. Legal. Bom, assim, antes de mais nada, muito boas apresentações aqui, né? Foram complementares, muito legal. Então, assim, como é que a gente junta cérebros diferentes, todos nós somos diferentes, gerações diferentes, né? Toda essa heterogeneidade, como foi colocado aqui. O que eu mais vejo hoje nas empresas que são mais inovadoras é, primeiro, a gente abandonar um pouco os estereótipos, né? Assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande em não estereotipar, né? Essas faixas etárias ou visões diferentes, porque também já é provado que quanto mais diverso for o time, mais inovador ele é. Então, quando você tem um viés muito grande, ou seja, você tem homogeneidade, ela joga contra a inovação e a criatividade. Então, primeiro, abandonar os estereótipos e o máximo que vocês puderem, né, colocarem as pessoas para trabalharem junto. Então, assim, quebrar barreiras de territorialidade, até infraestrutura de escritório, a gente vê isso, né? Você chega, tem barreiras territoriais mesmo nesses modelos. Tem conversas implícitas, né, que ficam abaixo da linha ali, não tá para ninguém isso, mas tem estereótipos que são criados e que uma vez cria um estereótipo, você taxa a pessoa de uma coisa ou de outra, né? Então, por exemplo, nessas questões de gerações hoje a gente tem muito estereótipo, né? Então, primeira coisa é abandonar isso e criar times diversos, né? Trabalhando por um projeto para resolver um problema, para construir um piloto. E aí vai da humildade da galera de poder ouvir as pessoas, né? Então, acho que em linhas gerais, para responder rápido, é mais ou menos essa a ideia. Legal, se a Lorena e a Carol quiserem complementar também um pouquinho da experiência aí. Eu acho que é por aí também que o Adeildo falou, né? Quebrar essas barreiras e a gente também poder trabalhar o valor que tem nessa diversidade de time, né? Dessas experiências diferentes, dessas vivências, né? E valorizar as diferenças, né? Não é a pessoa mais velha vai trazer
muita experiência, e a pessoa mais nova também vai ter novas formas de pensar que também são tão valiosas quanto, né? Vai ter a visão da nova geração também. Então, a gente entender que o diferente tem muito valor para esses processos de inovação. É isso, Ju. Nem vou ficar chovendo no molhado. Perfeito, então. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar no chat, gente, que a gente vai responder todas depois no privado, tá? Podem ficar tranquilos, a gente só não vai ter esse tempo aqui mesmo, realmente para não passar do meio-dia, horário do almoço aí de vocês, né? Não queremos comprometer. Vou só passar um recado aqui, então, que foi pedido do Jaffer, tá? Na semana que vem vai acontecer o show rural, né, que todos aqui do Paraná já estão acostumados, o pessoal do agro principalmente, e a Alcepar vai promover um evento focado para a inovação, tá? Então eles vão trazer a Bia Carvalho, que ela é uma futurista, então ela vai dar essa visão diferente, né, do que o futuro nos aguarda, e a gente também vai ter um painel de inovação na prática com as cooperativas que fazem parte aqui do projeto, né? Então, vai ser um prazer receber vocês lá. Estamos aguardando. Nós, da equipe do Habitat, também estaremos lá para conhecer e criar esse vínculo mais, né? A gente está no início do projeto aí. Conheço muitos de vocês online. Vi vocês alguns no kickoff que a gente teve, mas nada como criar esse relacionamento aí. Próximo aqui. Peço, por gentileza, que vocês realizem a avaliação do evento. É muito importante para a gente coletar esse feedback de vocês, para estar sempre melhorando a experiência e trazendo coisas novas, para que todo mundo possa tirar vários insights legais. O Luiz vai encaminhar o link do chat aqui no... O link da avaliação aqui no chat, para quem não conseguir escanear o QR Code. E já aproveitando esse momento, para registrar esse nosso webinar, hoje a gente está muito feliz, a gente bateu o recorde de público, 150 pessoas em praticamente todo o andamento do webinar. Então, eu peço para que vocês abram as câmeras, quem puder, aí, para a gente tirar um print para a apresentação. Estamos encaminhando para o final. Deixa eu ver, exibição, galeria grande. Assim eu consigo ver todo mundo. Pronto? Dando risada todo mundo para sair bonito. Deixa eu só tirar. Tirei um print. Deixa eu só guardar para não correr o risco. Pronto. Pessoal, então essa reunião, esse webinar vai ficar gravado, tá? A gente vai subir ele para o YouTube em um segundo momento. Então, vocês vão conseguir acessar todo esse material. Bastante gente já me mandou mensagem aqui no privado, perguntando se o material vai ficar disponível, se a gente vai disponibilizar as apresentações. E sim, tá? Vamos disponibilizar, vai ficar disponível para vocês. Esse webinar é realmente para atender essa necessidade de vocês, para fomentar aí a cultura de inovação, fomentar esse ecossistema. Queria fazer um agradecimento especial aos palestrantes que nos apoiaram nesse evento. Então, a Deildo, Lorena, Carolina, muito obrigada. A gente conseguiu trazer uma jornada aqui, né? Desde o porquê é importante inovar, qual é a metodologia que eu vou utilizar para isso e um case na prática de como isso foi aplicado, o que dá certo, o que dá errado. Eu acredito que todo mundo conseguiu tirar vários insights para implementar. Tá todo mundo nessa jornada aqui juntos, alguns iniciando, outros com nível de maturidade maior, mas querendo ou não importa em qual nível da jornada você está, a cultura de inovação sempre vai ser um tema atual, né, que a gente sempre vai querer fomentar mais. Então, muito obrigada, as contribuições de vocês foram excelentes. E obrigada a todo mundo que esteve conosco aqui acompanhando o webinar. A gente vai disponibilizar a gravação para todo mundo que se inscreveu, tá? Então, na semana que vem, provavelmente vocês vão receber um e-mail com o link. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Tenham todos um bom dia. Obrigada, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigada, Tchau, tchau, tchau. gente. Bom Tchau, almoço pra todo mundo. pessoal. Tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.